Ilhota, não há gasolina em nenhum deles, a não ser aquele posto específico que atende a polícia e também as ambulâncias e as forças de segurança, como eu comentei anteriormente. Apenas um posto de Gaspar tem, ou melhor, 2 postos de Gaspar tem ainda óleo diesel tipo F500, mas não é um grande estoque não. Em relação à educação, bom, aqui em Blumenau hoje as aulas foram normais. Também em Rio do Sul acontece as aulas normalmente e Brusque também, com exceção das universidades. As universidades, no caso da FUB, aqui em Blumenau, suspendeu as aulas hoje. Em relação à rede municipal e à rede estadual, também não tem aula em Balneário Camboriú. Em relação ao abastecimento, segue aumentando a lista de produtos que estão faltando no supermercado. O Ceasa aqui de Blumenau até abriu hoje, mas o estoque nos boxes era extremamente baixo. Muita gente que foi até lá não encontrou muita coisa que precisava, né? E aí os restaurantes, os supermercados estão tendo que se virar como podem, buscando eventualmente outros fornecedores, porque caminhão não está chegando. Nós vamos agora até o norte do estado, até a NSC TV de Joinville, falar com o Rafael Custódio. Rafael. O Eduardo, aqui no norte do estado, os caminhoneiros também continuam mobilizados, mesmo com essa nova proposta do governo federal para encerrar a greve. São vários pontos de manifestação em rodovias federais e estaduais. O Marco Antônio Mendes está, nesse momento, num desses locais, na BR-280, em Jaraguá do Sul. Boa tarde, Marco. Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, aqui na região norte do estado, são 27 pontos de paralisação por aqui, viu? Inclusive, esse número vem aumentando dia após dia, com a confirmação de que a Polícia Rodoviária Federal já nos informou que desde ontem, então, abriu mais um ponto ali na cidade de Barra Velha. Essa cidade que, por enquanto, ainda não tinha nenhum ponto de paralisação por enquanto, viu? Bom, eu estou aqui na BR-280, logo no comecinho, na entrada de Jaraguá do Sul. A gente pode perceber, tem muitos caminhoneiros ainda paralisados por aqui. Eles estão aqui desde o comecinho da semana passada, de segunda-feira. E hoje, pela manhã, então, nós conversamos com alguns desses caminhoneiros para poder entender qual que era o sentimento deles após esse pronunciamento do presidente Michel Temer. Vamos ver o que um deles falou a respeito disso. Olha só. A gente não achou nada legal pelo seguinte, ele só quis favorecer o caminhoneiro, ele esqueceu do resto. Ele baixaria os 46 centavos e ficaria por isso mesmo. A gasolina ia aumentar igual, entendeu? Então a gente está revoltado porque a população também está ajudando. E agora nós estamos, nós, caminhoneiros e a população. Então a gente fica revoltado porque a gente sabe que o país arrecada bastante e é pouco retorno, sabe? Então é isso que a gente está mais revoltado, sabe? Que ele não ajuda, entendeu? É só isso. Pois é, sobre os pontos de paralisação aqui, então, na região norte do estado, na BR-101 nós temos 4 pontos de paralisação, na BR-116, 3, na BR-280, que essa aqui, nessa rodovia onde a gente está também, é a rodovia que tem mais pontos de paralisação de caminhoneiros. Ao todo são 8 pontos. Além disso, nós temos também 3 pontos de bloqueio em rodovias estaduais. Nós vamos agora até o oeste do estado para poder entender como é que está a situação por lá com o Cleiton César. Cleiton, boa tarde. Olá, aqui no oeste também, no meio oeste, não tem sinal não de desmobilização não dos caminhoneiros. Nas rodovias federais não estão sendo divulgados os números oficiais, mas nós temos pontos de mobilização na BR-282 em Chapecó, em São Miguel do Oeste, mais lá no extremo oeste, em Nova Erechim, além da 153 na cidade de Concórdia. Mas só nas rodovias estaduais dessas regiões, segundo o balanço das 9 horas da Polícia Militar Rodoviária, são 35 pontos com caminhões que ainda estão parados. Por exemplo, na SC 480 na cidade de Xanxerê, na 157 em São Lourenço do Oeste e na 135 na cidade de Videira. Mas nós vamos agora ao vivo saber mais informações sobre a mobilização com a Valesca Lippel. Olá, Valesca, é você.
Os efeitos da paralisação dos caminhoneiros são sentidos aqui na rua, principalmente no dia a dia da população. Boa tarde para você, Cleiton. Boa tarde a todos. Alguns serviços em Chapecó e na região oeste estão funcionando normalmente, outros são ofertados parcialmente. As aulas na rede municipal seguem normalmente. Já na rede estadual, algumas escolas tiveram que cancelar aulas, outras estão avaliando se conseguem atender crianças e adolescentes com a quantidade de merenda e também com o transporte. Na maioria das universidades, não tem mais aula. Outro impacto sentido aqui na região é no supermercado. No setor hortifruti, algumas frutas e verduras já começaram a faltar. Agora, uma coisa que a gente tem observado aqui na região é, olha só, tem oferta sim de fruta e verdura, mas é do produtor rural aqui da região. Mateus, seus pais estão na agricultura, você está vendendo, o preço continua o mesmo? O mesmo. Não mudaram por causa da crise? Não mudemos. O preço continua o mesmo, até mais barato. Olha só, também vou falar aqui com o Leonir, ele também está vendendo alho. Como é que estão as vendas? Tá mais ou menos, né? Tem que vender porque tá tudo mais barato, porque é fruta perecível, né? E sentiu o aumento da procura? Sim, sentiu o aumento da procura, porque tá em falta já no mercado, né? É isso aí, no supermercado está faltando, mas na rua ainda dá para encontrar aqui em Chapecó e região. Outros produtos começam a faltar também nas prateleiras, mas os donos de mercado já disseram que são produtos que podem ser substituídos por outras marcas. O que está faltando e não tem como ser substituído é o combustível. Desde quinta-feira da semana passada, em Chapecó não tem mais álcool nem gasolina. Então alguns motoristas já estacionaram os carros e não tem mais como reabastecê-los. A gente observou uma carga de combustível chegando durante o fim de semana, mas esta exclusivamente para o serviço público, principalmente na área da saúde e da segurança pública. Agora nós vamos lá para o estúdio de Criciúma, ver como é que está a situação por lá. Oi, Valesca, bom dia para você, bom dia a todos. No sul do estado, a situação se mantém praticamente igual agora de manhã, com os mesmos pontos de concentração dos caminhoneiros nas rodovias estaduais e federais dos últimos dias. Alguns postos que ainda têm combustível, atendendo só carros da polícia e da saúde. Agora a gente vai até o terminal central de ônibus de Criciúma com o repórter Pedro Garcia para falar da situação do transporte público. Pedro, conta pra gente. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha só, eu estou aqui na frente do terminal central de Criciúma e como a gente pode ver nesse momento, os ônibus ainda estão parados, porque eles só começam a rodar mesmo a partir das 11h30 da manhã. Tem pouca movimentação de passageiros nesse momento, mas a expectativa é que aumente, né, o número de passageiros aqui no terminal assim que os ônibus começarem a rodar até 1h30 da tarde. Na sexta-feira, bastante gente enfrentou dificuldade para chegar até o trabalho, porque os ônibus foram praticamente lotados aqui em Criciúma. E hoje, daqui a pouquinho, aqui mesmo na frente do terminal, vai ter uma manifestação a partir da 1h30 da tarde. Agora, falando da manifestação ainda, continuam alguns pontos de manifestações por toda a BR-101 Sul aqui, região de Tubarão na BR-101, de Jaguaruna e também de Araranguá, onde a nossa repórter Denise de Medeiros esteve hoje lá de manhã falando com os caminhoneiros que continuam o protesto mesmo depois do anúncio do presidente Michel Temer de reduzir em 46 centavos o preço do litro. Vamos ouvir só o que eles disseram. Que não foi acordado ainda toda a reivindicação que foi feita, né, para a categoria, que são várias, algumas foi chegado próximo. A categoria já vem há tempo falando com as lideranças, né, que são nossos governantes, que está sobrecarregada de impostos, os caminhões andam e não se sobra mais o retorno de valores para manter o caminhão, para manter a família, para pagar parcelas de caminhões. Então chegou nesse caos que tivemos que parar passivamente, antes que todos eles teriam que parar por obrigação. Enquanto não tiver num diário oficial, num documento legítimo, a gente não abre mão, porque infelizmente o governo não tem credibilidade com os caminhoneiros. Essa manifestação hoje começou sim com os heróis caminhoneiros, mas não é só nossa. Hoje a manifestação é do povo brasileiro, né? Ontem a gente teve a visita aqui de mais de 3.000 pessoas, acredito eu, que vieram da cidade a mais de 7 quilômetros caminhando de a pé até aqui para prestar solidariedade, o apoio, o carinho, abraçar os motoristas. Pois é, a gente vai continuar acompanhando a situação, Marilane, e daqui a pouquinho, ao longo do Jornal do Almoço, a gente traz mais informações atualizadas aqui do sul do estado. É com vocês aí no estúdio. Até já então, Pedro. Obrigada por enquanto. Obrigado, Pedro. Olha, onde a gente está falando bom dia, aliás, boa tarde, considere bom dia, que a gente está acostumado a começar o Jornal do Almoço depois do meio-dia. Então, todos nós. Vamos conversar com a Eveline. Ela esteve hoje de manhã
na distribuidora, em frente à distribuidora de combustíveis da região da Grande Florianópolis. Eveline, hoje de manhã teve aí uma reunião com os caminhoneiros e o que eles decidiram? Conta pra gente. Oi, Elaine, Mário, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Olha, essas reuniões, elas são feitas em média 2 vezes ao dia. E o que eles tratam nessas reuniões? Eles levam para essa reunião alguns pedidos de liberação de combustível. Por exemplo, ontem a gente viu aqui a liberação de 3 caminhões aí com 50 mil litros de combustível. Esse combustível foi para abastecer os ônibus que fazem o transporte coletivo em Florianópolis e nos municípios próximos. E teve também uma liberação de um caminhão aí de combustível para as viaturas da Polícia Militar. Essa liberação, por exemplo, foi acordada em uma dessas reuniões. Essa que a gente acompanhou agora há pouco, não tinha nenhum pedido para agora de manhã de liberação. Então, até agora não foi acordada mais nenhuma liberação de combustível. Provavelmente hoje às 3 horas da tarde deve ter mais uma reunião dessas com todos os caminhoneiros e também agricultores que estão aqui na SC 407 em Biguaçu. Eles estão bem pertinho a saída ali da base da Petrobras, a base de distribuição da Petrobras. Hoje pela manhã teve mais uma liberação de um caminhão com combustível para as viaturas, destinado aí para as viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Foi a última liberação de combustível que saiu, foi agora pela manhã. A gente não teve informação de quanto foi liberado, mas sabemos que foi aí a última liberação que aconteceu. Então, 2 vezes ao dia, como eu falei, eles se reúnem para reunir todas as demandas, quem que solicitou alguma liberação ou outra e para ver se eles vão então fazer essa liberação ou não. Aqui o movimento ele também é pacífico, como a gente vê em outros pontos do estado. A rodovia ela está liberada tanto para carros, motocicletas, ambulâncias, aqueles caminhões que passam com carga viva, ração, medicação, passa normalmente. A gente tem hoje aqui nesse ponto em Biguaçu cerca de 200 caminhões parados no acostamento, em terrenos próximos e também máquinas agrícolas. Lembrando que aqui essa mobilização então reúne aí caminhoneiros e também agricultores. Laine e Mário. Obrigada, Eveline. Obrigado, Eveline. Essa última liberação que a Eveline falou chegou agora há pouquinho naquele posto Shell em frente aos Correios, sentido norte. Mas é só para segurança, bombeiro, ambulância. Não adianta fazer fila, por favor. Nós vamos a Lages, continuando esse giro com os nossos repórteres. Eduarda Demenech nos traz as informações da região serrana. E aí, as aulas por aí foram canceladas, né, Duda? Boa tarde. Boa tarde, Laine, Mário, para quem nos assiste. Olha, a Prefeitura cancelou as aulas em toda a rede municipal. São cerca de 15 mil alunos que estão sem aulas por tempo indeterminado. O mesmo acontece em 16 escolas do estado, em várias cidades aqui da região. A orientação é para que se ligue para essas escolas para verificar se tem aula. Na Universidade aqui de Lages, na Uniplac, também não tem aula nessa segunda-feira. E no Centro Universitário Unifacvest, as aulas foram suspensas até a próxima semana. Ainda tem muitos caminhoneiros parados nas rodovias federais e estaduais aqui da Serra e do Meio-Oeste. Na BR-116, por exemplo, centenas de caminhões estão parados. Eu conversei com os caminhoneiros e eles disseram que só vão sair quando as medidas anunciadas pelo governo federal contemplarem também a gasolina. Em uma das distribuidoras de combustível aqui da cidade, ela está bloqueada por manifestantes. Por lá, só passam caminhões escoltados para abastecer. Por enquanto, aqui em Lages, nenhum posto tem combustível. O turismo também foi bastante afetado. Nesse fim de semana, muitos hotéis tiveram aí as reservas canceladas. Mário. Ok, obrigado, Duda. Pouca coisa mudou aqui pelo estado, a greve dos caminhoneiros permanece. Bom, mesmo com as medidas anunciadas ontem pelo presidente Michel Temer, certamente em rede nacional, você deve ter acompanhado, a expectativa, e o Faraco está conosco justamente para comentar isso, era que com as novidades lá de Brasília, a paralisação começasse a se dissipar. Não é isso que aconteceu ainda, não é isso, Rafael? Boa tarde, Mário, Laine. Não é tão simples assim, eu diria, né? Parece até que a pauta aumentou um pouco, pelo que a gente está vendo aí, né? Mudou um pouco. A gente viu agora, o Marco Antônio entrou ao vivo lá de Jaraguá do Sul e a fala, né? Mudou justamente nesse sentido. Se fala agora em todos os combustíveis, não só a briga pelo diesel. Se fala também numa nova política de controle de preços da Petrobras, como nós falamos aqui mesmo no Jornal do Almoço, lá na última sexta-feira.
Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos entender o que disse ontem, então, o presidente Temer em rede nacional, como colocou agora o Mário, ele anunciou 5 medidas, né? E a gente separou uma arte justamente para ilustrar esses pontos. A redução do diesel, aparece aí como uma primeira medida, 56 centavos na bomba por 60 dias, ou seja, baixa 46 centavos e congela por 2 meses. Outro ponto, os reajustes, aqueles que passaram a ser diários com a nova política de controle de preços, com base na variação internacional, serão então mensais agora. Congela 2 meses, com menos 46 centavos nas bombas e depois reajustes mensais, depois desses 2 meses então. E as outras 3 medidas aparecem aqui na tela também. A isenção de pedágio para caminhões com eixos suspensos, os caminhões vazios, vale para vias federais, estaduais e também municipais. Um outro ponto, a garantia de 30% dos fretes da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, para os caminhoneiros autônomos, essa garantia. E uma outra garantia, uma medida provisória aí com tabela mínima de frete, antecipando uma discussão, um projeto de lei, aquele 121, que está em discussão no Senado Federal. As publicações já saíram, inclusive, no Diário Oficial, estão ali, sacramentadas, mas para o reflexo disso nas bombas ainda deve demorar um pouquinho, porque depende de aprovações, inclusive, do Congresso Nacional. A forma que será utilizada pelo governo para garantir a redução de diesel na bomba, os 46 centavos que tanto se fala, depende das medidas provisórias e também das discussões no Congresso Nacional, segundo o próprio ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Aliás, essa é uma das perguntas. Como o governo vai fazer para reduzir um valor que nos parece tão significativo? Vê impactos, sem dúvida alguma, para os cofres públicos. Não tem como fazer mágica. Mas daqui a pouquinho a gente vai explicar essa conta direitinho para que a gente possa entender melhor. Falar mais da pauta de reivindicações dos caminhoneiros, que por enquanto não dão um sinal de parar. Essa era a pauta de reivindicações. Essa era, e teve a resposta do governo justamente nesse sentido. Olha, o que vocês estão pedindo para mim, eu estou dando inicialmente, aqui. Lá atrás, Exatamente. não atendeu o que queriam e ontem o presidente parece que pontuou na reivindicação. Agora vem novas discussões e, por enquanto, nem sinal ainda de que os caminhoneiros voltem à ativa. Já no próximo bloco a gente volta com outras análises, outras informações, inclusive, como disse há pouco, Mário Lani, para a gente entender de onde vem esse dinheiro. De onde vem? Com certeza a gente vai entrar nessa, né? Até já, Faraco. Até já. Bom, antes do anúncio dessas medidas, a greve, a paralisação dos caminhoneiros recebeu muitas manifestações de apoio da população. Aliás, o domingo foi marcado por vários protestos a favor da paralisação em todas as regiões do estado. Uma das maiores manifestações aconteceu aqui bem pertinho, na BR-101, em Palhoça. Manifestantes a pé, ciclistas e motociclistas seguiram em passeata pela marginal da BR-101, acompanhados por viaturas da PM. Depois, um grupo culpou a rodovia. A BR chegou a ficar bloqueada por cerca de 10 minutos nos 2 sentidos. A gente tem que apoiar eles, porque através dos caminhoneiros é que chega o nosso alimento na nossa mesa. Afinal de contas, é tudo, né? Então, somos brasileiros, estamos juntos, somos todos caminhoneiros. No Vale foram dezenas de manifestações. Em Itajaí, milhares de pessoas fecharam a Avenida Beira Rio por cerca de 1 hora. Em Blumenau foram pelo menos 3 protestos só no domingo. Em frente ao Exército, os manifestantes chegaram a trancar a rua para cantar o hino nacional. O mesmo aconteceu em Rio do Sul. Muita gente foi caminhando das cidades da região até aos pontos de paralisação dos caminhoneiros na BR-470, em Gaspar e Indaial. Botei no grupo da família, está na hora do povo se manifestar, não só os caminhoneiros. É isso que a gente está querendo, que o povo venha para a rua. No norte do estado também foram várias manifestações. Em Joinville, a maior concentração foi na Praça da Bandeira. De lá, os manifestantes foram para o Batalhão do Exército, onde já havia um outro ponto de manifestação. Uma carreata também percorreu a região central. Em Jaraguá do Sul, a manifestação começou na Praça Ângelo Piazeira. Depois, os manifestantes fizeram uma passeata pelo centro da cidade. Já em Mafra, milhares de pessoas saíram do centro da cidade e foram em direção à BR-116, onde existe um ponto de paralisação dos caminhoneiros. Na região oeste, o maior protesto foi em Chapecó. Caminhões, carros e tratores participaram de uma carreata pelas principais ruas da cidade, simbolizando o apoio de agricultores, comerciantes e da sociedade em geral à paralisação dos caminhoneiros. No sul do estado, 2.000 pessoas participaram do ato em Criciúma.
Os manifestantes saíram em frente ao Parque das Nações e foram a pé até o ponto de bloqueio dos caminhoneiros na SC 445 em Içara. Na região, houve ainda manifestações em Meleiro e Orleans, onde agricultores se uniram à população usando tratores para manifestar apoio à greve dos transportes. A gente veio apoiar os caminhoneiros porque isso aqui, na verdade, é um protesto, não é uma greve. Nós estamos protestando contra um governo que está abusando da sociedade. E agora nós vamos ao vivo até Brasília conversar com a Carol Bahia. Depois dessas manifestações, houve o pronunciamento do presidente Michel Temer, que você acompanha agora com o Faraco, atendendo aos principais pedidos dos caminhoneiros. A repercussão desse anúncio, será que teve o efeito esperado pelo governo? Conta pra gente, Carol. Bom dia para você. Bom dia a todos. Nesse momento, os ministros do chamado Gabinete da Crise estão reunidos exatamente analisando as informações repassadas pela inteligência do governo federal sobre as mobilizações em todo o Brasil. O governo tem consciência de que se houver essa desmobilização, ela será lenta, ao contrário do que houve na última quinta-feira, que o governo anunciou um acordo e disse que esse acordo seria cumprido no dia seguinte com a desmobilização. Agora ele sabe muito bem, tem consciência das dificuldades que encontra nos estados, em especial de levar essas informações, esse acordo que foi firmado ontem à noite aqui, até as lideranças. O que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, faz questão de afirmar é que o governo já cumpriu o acordo com a publicação no Diário Oficial dessas medidas provisórias. Então, a medida provisória já tem valor de lei. Alguns pontos, sim, todas as medidas provisórias precisam ser votadas no Congresso Nacional, mas a MP já tem valor de lei. Quanto uma política mais estável a respeito do preço do combustível, do diesel em especial, isso o governo diz que já negociou, que poderia negociar com esses 60 dias e depois os reajustes previstos uma vez por mês, o que daria a tal da previsibilidade. Agora pela manhã, o ministro da Fazenda conversou com a imprensa e disse que esse pacote apresentado pelo governo federal vai ter um custo de 10 bilhões de reais, dos quais cerca de quase 4 bilhões vão sair de investimentos. O governo vai ter que tirar esses recursos de alguma área do orçamento, provavelmente do investimento, para cobrir o que ele terá que subsidiar do preço do diesel. E atenção, todas essas medidas que estão sendo anunciadas e negociadas dizem respeito exclusivamente ao diesel, não dizem respeito aos demais combustíveis. Agora há pouco, aqui em frente ao Palácio do Planalto, houve uma manifestação de motociclistas e esses motociclistas vieram para cá pedindo, claro, redução do preço da gasolina. Hoje à tarde, o Congresso Nacional vai ter sessão, vai ter um pedido de urgência para analisar essas medidas provisórias no Senado e a expectativa é que os 3 senadores de Santa Catarina já estejam aqui em Brasília no início da tarde de hoje. Também ao contrário do que aconteceu na semana passada, o Congresso Nacional está totalmente mobilizado nesta semana para analisar e votar essas medidas provisórias e também qualquer outro tema que surja a respeito desse assunto da greve dos caminhoneiros. Aqui no Palácio do Planalto, então, para a gente encerrar, a principal preocupação dos ministros é com o abastecimento. É pelo menos colocar em dia o abastecimento de combustível e também em setores estratégicos, como, por exemplo, o agronegócio aí em Santa Catarina. Até mais. Até mais, Carol. Obrigada. Obrigado, Carolina. Agora o Jornal do Almoço vai para um rápido intervalo e nós vamos voltar em seguida com novas informações da paralisação dos caminhoneiros em Santa Catarina. Nós vamos mostrar como está a situação do transporte público nas principais cidades aqui do estado. 11h28, a gente já volta com você. De volta com o seu Jornal do Almoço, 11h33, para falar das consequências do transporte público com a paralisação. É prestação de serviços. É isso aí, vamos fazer agora mais um giro pelo estado, começando por Blumenau, onde está ao vivo a repórter Marina Dal Castanher. Marina, qual é a situação por aí neste momento?
Oi, Elaine. Olha, o transporte público aqui de Blumenau é o serviço mais prejudicado, né? Pelo menos por enquanto. Os ônibus só estão circulando na cidade nos horários de maior movimento. Eles pararam, por exemplo, às 9 horas da manhã e voltaram agora há pouco, às 11 horas da manhã. E você que depende de ônibus aqui em Blumenau, atenção, porque à tarde tem mudança também. Eles não vão circular das 2 às 5 horas da tarde e à noite, das 7 às 9h30. A operação se encerra aqui em Blumenau às 10h45 da noite. Hoje pela manhã a gente conversou com alguns usuários que estavam aqui no Terminal da Fonte esperando esse ônibus, né, porque eles não estavam circulando. E o que a gente sentiu é que o pessoal não está se incomodando em ter que arrumar outro jeito de voltar para casa ou de circular pela cidade, se claro, mais tarde tiver benefícios, como a baixa dos combustíveis, por exemplo. Vamos ouvir as entrevistas. Eu tô achando muito bom, porque está na hora de acabar com a vergonha no país. É o nosso país, é o meu país. Para onde que a gente vai? Porque tem que haver uma mudança, né? A situação como está não pode continuar. Então vai ter que haver uma mudança, de um jeito ou de outro, né? Perdimos um pouco de dinheiro que a gente vai trabalhar diarista, vai perder. Mas se nós não perder um dia, 2, lá para frente a gente vai perder muito mais. O governo não está ajudando nada. A gente está se prejudicando muito, né? É isso. E segundo a Prefeitura de Blumenau, amanhã essas mudanças vão acontecer novamente. E não é só aqui na cidade, né? No litoral também. Em Balneário Camboriú, a empresa Expresso Sul, que cuida do transporte coletivo por lá, disse que hoje o horário vai ser como no domingo. E em Indaial também tem mudanças, a Prefeitura nos confirmou agora. Os usuários do transporte coletivo lá de Indaial não terão ônibus das 3 às 5 horas da tarde e à noite das 6h30 às 9 horas. Em outras cidades não tem alteração por enquanto, como Brusque e Itajaí. Vamos saber como é que está a situação na região norte do estado, em Joinville, com o Marco Antônio Mendes. Oi, Marco. Bom, aqui na região norte do estado, um dos serviços mais afetados é justamente a questão do transporte público aqui para todo o pessoal, principalmente em algumas das cidades. Aqui onde eu estou, em Jaraguá do Sul, muitos dos passageiros, inclusive, estão tendo problemas relacionados a isso, mas justamente porque o ônibus não passou nesse fim de semana. Por isso a Prefeitura montou todo um esquema para poder atender a população nesses próximos dias por aqui também, com um horário reduzido. Eu vou informar para vocês, principalmente os motoristas, as pessoas que moram aqui em Jaraguá do Sul, aliás, para que elas possam entender como é que fica esse esquema a partir de agora. Olha só, os ônibus vão passar aqui das 4 até as 5h30 da manhã, depois das 6 às 7h30 da manhã, depois das 11h30 até as 3h30 da tarde. Aí no fim do dia, esse serviço retorna então e vai ser atendido nos horários das 5 até as 6h30 da tarde e logo depois das 10h30 até a meia-noite. Em São Francisco do Sul, a mesma coisa. A prefeitura por lá e as empresas concessionárias resolveram diminuir esse tempo aí dos ônibus circulando, justamente para tentar reduzir o máximo, economizar o máximo possível de combustível. O ferryboat está funcionando normalmente por São Francisco do Sul também. Em Joinville, pessoal, as empresas concessionárias falaram que tem óleo funcionando normalmente aí até quarta-feira. Então, ou seja, até lá então está funcionando tranquilamente para todo mundo com o horário tranquilo, viu? Nós vamos até o sul do estado agora com o repórter Pedro Garcia para poder entender como é que está a situação por lá. Pedro. Oi, Marco, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui na frente do Terminal Central de Criciúma e como a gente pode ver aqui nesse momento, ó, os ônibus estão parados ali, ó, tem pouca gente pegando praticamente só os estudantes mesmo que estão pegando dos ônibus nesse momento. Acabou de sair um ônibus aqui do terminal praticamente vazio, só com estudantes mesmo. Para falar agora um pouquinho da redução das linhas aqui em Criciúma, são 3 horários praticamente, os horários de pico que vão ter ônibus. Então, das 6h30 da manhã até as 8h30, das 11h30 da manhã até a 1h30 da tarde e das 4h da tarde, das 4h30 da tarde até as 7 horas da noite. Depois só vão ter aqueles ônibus amarelinhos, né,
que circulam entre os terminais rodando e também o Interbairros das 10h30 da noite até as 11 horas. Depois não tem mais ônibus a partir desse momento em Criciúma. A expectativa na semana passada da empresa que opera o transporte público aqui na cidade é de que teria combustível suficiente para rodar no máximo até terça-feira de manhã, então das 6h30 até as 8h30 da manhã. Acontece que hoje eles já não têm mais essa perspectiva. A gente vai apurar essas informações agora à tarde para saber se o transporte público amanhã em Criciúma vai continuar, pelo menos de manhã, né, para o pessoal ir para o serviço também. Em outras cidades aqui do sul do estado, Tubarão, Imbituba e Laguna, algumas medidas foram tomadas, então, para racionar o combustível, como a unificação de algumas linhas. Mesmo assim, vai faltar diesel, já está começando a faltar e não tem nem perspectiva que vai ter diesel até o fim da semana. Agora a gente vai saber as informações lá no oeste do estado. Quem está ao vivo com a gente é a repórter Valesca Lippel. Boa tarde, Valesca. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Olha, 11 horas e 39 minutos nesse horário aqui no Terminal Urbano de Chapecó. Geralmente o local está lotado. Hoje a gente observa uma movimentação um pouco menor do que nos outros dias. Dá a sensação de que muita gente tem evitado sair de casa ou adiado alguns compromissos. Mesmo assim, tem bastante gente por aqui, tem movimento, até porque o transporte público está funcionando aqui em Chapecó. Só que desde a semana passada funciona em horários reduzidos. Algumas linhas foram canceladas durante a madrugada e outras linhas canceladas nos horários de menos movimentação, entre 9 horas da manhã e 11 horas da manhã e 2 e 5 horas da tarde. Ontem, por exemplo, nem circulou o ônibus aqui em Chapecó. Essas foram medidas preventivas para tentar oferecer o serviço por mais tempo durante essa semana. A boa notícia é que, graças a alguns acordos feitos pelos donos das empresas com postos de combustíveis que ainda têm diesel e também o empréstimo de combustível de outras empresas, o resultado é bem positivo. É possível que os ônibus circulem aqui na cidade até o fim dessa semana. Vale lembrar que em Concórdia, os ônibus, transporte público funciona normalmente também nesse início de semana. Ainda falando sobre transporte, o transporte aéreo de Chapecó segue normal, mesmo tendo terminado o combustível aqui no aeroporto de Chapecó. É que a regra é que os aviões que pousem no município devem vir com combustível suficiente para seguir viagem. Agora a gente acompanha como é que está a situação lá em Lages. Boa tarde. Boa tarde, Valesca. Boa tarde a todos mais uma vez. Olha, por aqui o transporte coletivo está circulando normalmente. A Transul, empresa que presta esse serviço, nos informou que eles têm combustível para circular até quarta-feira. Depois disso, os ônibus começam a circular na cidade em horários reduzidos. Já em Caçador, no meio oeste, isso já vem acontecendo. Por lá, nesta segunda, terça e quarta-feira, os ônibus vão circular das 6 horas da manhã às 7 horas da noite. Na quinta-feira, se essa paralisação continuar, não terá transporte coletivo em Caçador. Já em Joaçaba, no meio oeste, não houve nenhuma alteração no transporte. Mário, Laine. Obrigada, Duda. Valeu, Duda. Bom, aqui na capital, amanhã foi até difícil para quem teve que usar o transporte público. Muita gente, para economizar ou porque já está sem combustível, acabou pegando ônibus. O Douglas Márcio está ao vivo com a gente e conta mais sobre essa situação. Bom dia, Márcio. Douglas, desculpe. Tudo bem, Elaine. Bom dia para você. Elaine, como diria o nosso amigo Mário Mota, que está aí no estúdio, vamos tentar fazer uma boa tarde, porque a manhã de hoje foi mesmo dificílima para quem pega ônibus, não só aqui na capital, e como a gente acabou de ver, em todo o estado. Nesse momento, gente, eu estou ao vivo no Ticem, que é o maior terminal da cidade, que fica no centro de Florianópolis. Nesse momento, então, o movimento é relativamente tranquilo, mas durante a manhã, quem precisou sair de casa para chegar ao trabalho, para cumprir os seus compromissos, enfrentou um verdadeiro desafio, uma prova de resistência. Muitas filas, mesmo com parte das aulas suspensa, muitas filas, muito tempo esperando para entrar no ônibus. E isso não aconteceu só aqui na região central, em todas as partes da cidade. Nós estamos vendo aí imagens feitas hoje de manhã no terminal de Canasvieiras, no norte da ilha. Olha só como estava isso aí por volta das 8 da manhã. Filas enormes, plataformas lotadas por moradores que queriam embarcar principalmente para chegar aqui no centro de Floripa. Isso quando essas pessoas conseguiam chegar até o terminal. Logo cedo, na Cachoeira do Bom Jesus, por exemplo, teve gente que nem conseguiu embarcar de tão lotados que estavam os ônibus que vinham das praias.
E isso foi o que deu para fazer com o combustível que os manifestantes, que os caminhoneiros conseguiram, ou melhor, liberaram para as empresas do transporte coletivo, para o consórcio Fênix, que toca o transporte coletivo aqui na capital, e também para as empresas que fazem as linhas intermunicipais aqui na região. E a informação que nós temos por enquanto é que para amanhã o transporte coletivo está garantido, mas reforço, vai funcionar mais uma vez com horários reduzidos. Laine, Mário, tendo qualquer nova informação, a gente volta a conversar. Obrigada, Douglas. Com certeza, Douglas. Obrigado. Bom, como a gente está vendo aí, nada mudou por enquanto. Problemas não só no transporte, como em outros tantos setores da economia. E o Faraco está conosco. O governo federal anunciou ontem, além daquelas 5 medidas que você já mostrou há pouquinho, outras. Essas 3 que precisavam ser publicadas no Diário Oficial foram numa edição excepcional, extraordinária do Diário, mas como você mesmo disse, para chegar lá na ponta, nas bombas, ainda deve demorar alguns dias. Deve sim, porque uma parte dos anúncios eles passam a valer hoje, depois da edição das 3 medidas provisórias, e a outra parte ainda depende de uma análise do Congresso Nacional, o que imaginamos deva acontecer a toque de caixa também, claro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a redução no preço do diesel na bomba. Serão 46 centavos, a gente vai mostrar aqui no telão, 46 centavos, e a gente dividiu aqui essa ilustração, essa arte, para que a gente possa entender melhor o que vai acontecer. Segundo o anúncio de Brasília, 16 centavos, aquela parte de lá, vem da onde? Vem da reoneração da folha. O que é? São 28 dos 56 setores da nossa economia. Entre os 28 estão comércio varejista, hoteleiro, industrial, medicamentos, pães, massas, fabricação de navios, brinquedos, pneus. Esses setores voltarão a contribuir para o INSS sobre a folha de pagamento com alíquota de 20%. Essa é a ideia. Pela lei atual, esses segmentos contribuem sobre o valor da receita bruta. Estima-se, então, que a arrecadação adicional para o governo seria de aproximadamente 3 bilhões de reais, o que deverá compensar a retirada de impostos sobre o diesel. Aqui do lado, PIS, COFINS e CID. Então, reonera a folha e compensa a retirada de impostos sobre o diesel, baixando, então, na bomba 16 centavos. 16 centavos de redução vem exatamente daí. Aumento da arrecadação via reoneração da folha para compensar, para poder retirar os impostos sobre o diesel. E os outros 30, é a pergunta que fica. Vamos lá, vamos em frente. Os outros 30 centavos para fechar os 46. Vem do Orçamento Geral da União, está aqui do lado. E aí o governo vai ter que rebolar. 9 bilhões e meio de reais. Da onde? Cofres públicos, dinheiro do contribuinte, não tem mágica. 5 bilhões e 700 milhões do excesso de resultado. Uma margem que o governo federal conseguiu nos últimos meses. Outra fatia, né? 3 bilhões e 800 milhões de reais com cortes de despesas orçamentárias. Em tese, uma pauta de reivindicações, Mário e Laine, atendida pelo presidente Michel Temer naquele pronunciamento ontem à noite em rede nacional, ali por volta das 9 horas, 9h30, 10 horas da noite, que negociou e atendeu aquelas que eram consideradas as principais reivindicações dos caminhoneiros. Mas a gente tem visto aí, em muitos pontos, a população foi para as ruas dar apoio, dar comida, inclusive, para os caminhoneiros parados há dias nas nossas estradas. É hora de retribuir? Parece esse o pensamento, ou seja, a conquista do diesel não seria mais suficiente para um retorno aos trabalhos. É preciso olhar com atenção para os preços de todos os combustíveis. A gasolina, por exemplo. Alguns sindicatos pelo país até são mais flexíveis, outros não. E além da redução geral nas bombas, pedem uma garantia de que a política de controle de preços da Petrobras mude novamente. Você deve lembrar, mudou lá no ano passado para acompanhar a variação internacional. O resultado está aí nas ruas. E os impactos, como você disse, Mário, há pouco, para todos os setores. A gente está mostrando aí há dias, são inevitáveis. Economia, assunto para o nosso papo daqui a pouquinho aqui no Jornal do Almoço. Não podemos esquecer que a reoneração das empresas de transporte também foi cortada. Exatamente. Vai reonerar todos os demais setores, mas as empresas de transporte não. Exatamente. Valeu. Nós vamos para daqui a pouco, né? Até já, vamos falar de economia, falar de impactos, né? Fala-se em aproximadamente R$1 milhão dia só para o setor de postos de combustíveis, impacto no turismo, impacto para quem está em casa, bolso, economia, isso o pessoal de casa está querendo saber Até daqui bastante. a pouco. Obrigada. Até já.
Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida voltaremos com mais informações da paralisação dos caminhoneiros em Santa Catarina. Um dos destaques do próximo bloco é como essa paralisação está afetando a área da educação aqui em Santa Catarina. 11h48, a gente já volta com você. Bom, a semana começou com aulas canceladas em várias cidades do estado. A Secretaria de Educação diz que 87 unidades estaduais estão fechadas. E os motivos vão desde a falta de gasolina para o transporte dos alunos, escolas que estão sem merenda e até por segurança, como é o caso de Balneário Camboriú, onde nenhum colégio abriu. Onde as escolas abriram, foi dia dos pais adaptarem a rotina e de levarem as crianças, sabe como? A pé. Salas bem vazias e quase nada de movimentação em frente às escolas. Mesmo para quem veio, foi difícil chegar. A Valquíria levou as 3 filhas a pé. Demora quanto tempo para deixar elas na escola e trabalhar? Uns 20 minutos. E a pé hoje vai ser quanto tempo? Uns 45, quase uma hora. Itajaí decidiu manter as aulas em toda a rede municipal. Até para os professores não foi fácil chegar. Tá complicado. Hoje eu vir de carro, só que assim, para amanhã eu não tenho gasolina. Já em Balneário Camboriú, todas as escolas estaduais e municipais amanheceram com o portão fechado. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, isso é principalmente por causa da segurança. Estava sujeito os alunos conseguirem chegar e os professores não. A Caroline é diarista e só recebe quando trabalha. Sem creche para Yasmin, ela teve que ficar em casa com a filha. Preciso trabalhar, né? Porque daí ganha por dia, né? Tô tendo prejuízo. Além do prejuízo, ela levou a menina junto para resolver coisas na rua. Mais de 2 horas de caminhada porque o carro não tem mais gasolina. E foram muitas famílias que precisaram mudar a rotina hoje nas cidades do estado em que as aulas foram suspensas. Minha bebê ficou com a babá dela, que eu pago por fora quando não tem creche. Então, hoje tivesse que desembolsar um dinheiro a mais. Sim, sim. Em Joinville, hein? Na maior cidade do estado, a prefeitura fez uma reunião hoje de manhã para discutir os serviços. Quem traz as informações agora ao vivo para a gente é o Marcos Pereira, 11h54, então ainda é bom dia, ainda é bom dia. Marcos. Bom dia, Mário. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos. Pois é, aqui em Joinville, a prefeitura diz o seguinte: a situação ainda está dentro da normalidade, apesar que alguns setores já sentem o reflexo da paralisação dos caminhoneiros. Bom, foi montado um comitê interno de crise e agora há pouco a prefeitura concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas aqui da cidade para explicar exatamente qual é a real situação aqui na cidade. Por exemplo, na questão da saúde, a gente sabe que os principais hospitais aqui de Joinville, Hospital Municipal São José, Hospital Regional e Hospital Infantil, cancelaram as cirurgias eletivas. A informação atualizada que a gente tem neste momento é que, inclusive, um caminhão de combustível está vindo para Joinville para abastecer a frota de serviços da prefeitura aqui de Joinville também. Mas é claro que tem reflexos na questão da educação e de outras áreas também. Eu conversei com o prefeito Udo Deller agora há pouco, ele vai explicar para a gente nessa entrevista quais são os reflexos inicialmente na área da educação, do transporte coletivo e também da possibilidade do município decretar situação de emergência. Vamos ouvir o prefeito. No que diz respeito à educação, nós temos uma falta de horta, fruta e granjeiros, então esses cardápios serão adaptados, mas sem nenhum prejuízo aí de um fornecimento de uma merenda adequada. Tivemos reunidos ontem com as nossas 2 empresas de transporte coletivo. Agora pela manhã o nosso grupo técnico está examinando uma adequação de horário, já que nós temos algumas empresas que já concederam férias. Essas férias devem crescer a partir da próxima semana. Isso permitirá então com que a gente possa ajustar melhor o transporte ocioso. Isso vai permitir, então, uma sobrevida maior ao transporte coletivo. Até então, isso está assegurado até a próxima quarta-feira, mas nossa expectativa é de que com esse remanejamento isso se estenda um bocadinho mais e também a partir de agora já estamos também cuidando para que a distribuidora possa fazer com que o combustível também chegue ao transporte coletivo de Joinville. Vale reforçar também que aqui em Joinville as aulas na rede municipal de ensino estão acontecendo normalmente. Nós vamos agora até Blumenau para saber como estão os serviços municipais por lá.
Olá, boa tarde a todos. Empresários ligados ao comércio, à indústria e o serviço estiveram reunidos hoje de manhã para discutir alguns assuntos importantes no atendimento à população. Aqui comigo está o prefeito Mário Hildebrand. Mário, o que muda a partir de agora? Alguma mudança? Bom, nós continuamos ofertando nossos serviços, nós continuamos levando o serviço de educação tanto nos CEIs quanto nas escolas até quarta-feira sem problema nenhum, sem nenhuma interrupção. Continuamos oferecendo transporte coletivo dentro dos horários já reduzidos, no horário de pico mantido até amanhã, até terça-feira sem nenhuma interrupção, água normal durante toda a semana, coleta de lixo até na próxima terça-feira sem problema nenhum. Todas as nossas ações de planejamento, de compra de combustível garantem que a gente tenha combustível nosso para os veículos, para as nossas ambulâncias e veículos emergenciais à disposição. Nossos abrigos de crianças, moradores de rua, mulheres vítimas de violência estão abastecidos e com veículo para situações emergenciais, ou seja, todo o planejamento foi feito, toda a ação está sendo feita e para e passo, através do gabinete de crise, desde quarta-feira temos trabalhado para superar os desafios frente a essa paralisação. Essas mudanças que teve também nos horários do transporte coletivo, isso tudo que possibilitou com que esse serviço fosse mantido por mais tempo aqui na cidade? Sem dúvida, essa redução do horário propiciou que hoje nós tivéssemos transporte coletivo e amanhã também. Se nós não tivéssemos feito esse planejamento, nós estaríamos sem transporte já desde o último domingo e não teríamos como atender a comunidade nesses 2 dias e nós estaríamos aí sem a condição de suprir a possibilidade do empresário receber o seu profissional e do profissional ir até a sua empresa a trabalhar. As próximas medidas a partir de agora, deve ter outra reunião também como essa no decorrer do dia? O gabinete de crise tem se reunido 2 vezes por dia, às 7 da manhã e às 17 horas, para fazer a avaliação e a reavaliação, em contato com a Defesa Civil Estadual, com o governo do estado, também contando com o apoio da Polícia Militar e dos demais órgãos, para que a gente possa suprir as necessidades que aqui se encontram. Bom, e aqui na região oeste, 2 municípios decretaram situação de emergência. Concórdia no fim de semana e Chapecó ainda na última sexta-feira. Ao vivo com a gente participa do Jornal do Almoço, o prefeito Luciano Buligon, prefeito de Chapecó. O porquê do decreto de situação de emergência, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Cleito. Na verdade, nós estamos organizando o estoque de combustível. Foi isso que aconteceu e nós usamos o instrumento situação de emergência, que é justamente para organizar o governo e gastar de forma racional, principalmente na saúde e também na segurança. Ainda na sexta-feira, eu fui comunicado pelo comandante da Polícia Militar de Chapecó que o estoque de combustível da segurança do Estado ou da Polícia Militar estava chegando ao fim e aí nós, motivados por essa situação, nós decretamos situação de emergência e organizamos então o gasto. Se nós tivéssemos continuado gastando normal, hoje à tarde, no máximo amanhã, nós não teríamos mais combustível. Prefeito, situação do aeroporto, já não tem mais combustível e não chegou também, né? Não tem previsão. Não chegou. Nós alertamos, e aí tem lá um processo que você faz junto à ANAC e à SAC, a Secretaria de Aviação Civil, dizendo que os aviões, o aeroporto está operando, mas sem condições de abastecer nenhuma aeronave, isso desde sábado. Envolvendo a educação, são 88 estabelecimentos de ensino do município. Até quando continuam funcionando normalmente? Está funcionando normalmente e o nosso estoque de gás, né, para que a gente possa fazer a merenda escolar, é o que vai dizer até que dia vamos funcionar. Tudo indica que até quarta-feira está normal, né, mas pode acontecer de algumas escolas ter que fechar antes, né, e aí nós vamos ter que decretar, e estamos fazendo essa avaliação de 6 em 6 horas, por causa do estoque de gás, o gás de cozinha, nas escolas. Mais algum reflexo mais forte no município de Chapecó, prefeito? Por enquanto é isso, a gente percebe que a cidade está mais devagar, a mobilidade da cidade está em pelo menos 40% a menos, né? E nós estamos avaliando a cada minuto, ou a cada 5, 6 horas, como está os 26 estabelecimentos de saúde e os 88 de educação, principalmente. Obrigado, prefeito Buligon. Prefeito de Chapecó, repetindo, 2 municípios aqui da região oeste decretaram situação de emergência, Chapecó na sexta-feira e Concórdia no fim de semana. Voltamos ao estúdio. Mari e Laine. Obrigada, Cleiton. Obrigado, Cleiton, prefeito. O JA vai agora para um rápido intervalo e volta em seguida com novas informações sobre o movimento dos caminhoneiros aqui no estado. E um dos destaques do próximo bloco é o abastecimento de combustíveis nos postos aqui do estado. 12h, 2 minutos. Nós já voltaremos com você.
De volta com o seu Jornal do Almoço, 12h04. Agora sim, boa tarde para todos vocês. É hora de falar do desabastecimento de combustíveis, impostos de combustível. 90% dos postos em todo o estado estão sem nenhum tipo de combustível. Em Joinville, o álcool e a gasolina acabaram durante o final de semana. Nos 94 postos de combustíveis da maior cidade do estado, a cena hoje de manhã era a mesma. Bombas fechadas, funcionários sem ter o que fazer. Sem combustíveis para oferecer para os motoristas, os donos de postos colocaram cones e faixas para sinalizar que não adianta nem parar, pelo menos por enquanto. E a expectativa agora é com a chegada de novas cargas que possam reabastecer as bombas. A gente espera, né? Até quarta-feira, no momento, eu tenho para trabalhar, até quarta-feira, diesel. Mas eu acredito que até quarta-feira deve chegar alguma coisa. Agora fica na expectativa. Agora, no momento, sim. Vou aguentando o que tinha, trabalhar o necessário, não gastar além disso, né? Mas eu acho que até quarta-feira deve chegar. O presidente do Sindipetro diz que os estoques de combustíveis em Joinville estão zerados. A distribuidora de Guaramirim abastece a cidade. Mas a informação é de que os caminhões que tentam carregar lá não estão conseguindo sair. E quando conseguirem, a prioridade, segundo o presidente, vai ser para atender os serviços essenciais. A situação é crítica, nós não temos combustível hoje em nenhum posto. Estamos esperando hoje que a base de Abajói, que é a base de Guaramirim, tente liberar os caminhões para abastecer o nosso município aqui e região. A expectativa de vocês é que venham essas cargas de combustível? Qual é a situação nesse momento? Olha, a gente sabe que as primeiras cargas serão destinadas aos serviços essenciais, como saúde, segurança, transporte coletivo e indústrias. Por último, serão os postos de combustíveis. Mas a gente espera que algum outro posto receba hoje o combustível e a gente só pediria que a população não se alvoroçasse nos postos, que vá com tranquilidade, porque nós esperamos que isso vai se normalizar durante essa semana. Aqui na capital, um posto da região central recebeu combustível, né, Mário? Sim, a informação do gerente é que receberam 10 mil litros de um caminhão que teria conseguido furar o bloqueio ou algo parecido. A previsão era que a gasolina durasse até ao meio-dia. Nós vamos conversar com a Kíria Moira. Kíria, como é que está a situação por aí? Eu percebo que tem muita gente. Fila, né? Fila. Pois é, Mário, por enquanto ainda tem gasolina, como você falou, a previsão era de que esse combustível durasse pelo menos até o meio-dia, a gente não sabe ainda. O que se sabe é que chegaram aqui 10 mil litros de gasolina, o suficiente para atender, nós fizemos uma conta aí por cima, cerca de 700 motoristas. E para atender um número maior de pessoas, o que o dono do posto decidiu? Permitir que os motoristas abastecessem no máximo o equivalente a R$100, que dá uma média aí de 23 litros. Agora há pouco chegou aqui no posto de gasolina um fiscal da ANP que está dando uma olhadinha, está conferindo a qualidade do combustível que está sendo vendido aqui. O senhor conseguiu fazer o teste já? Conseguimos fazer o teste, sim. Havia alguns consumidores aqui no posto que estavam em dúvida em relação à qualidade do produto, mas fizemos o teste aqui e, a princípio, dentro das especificações que a gente pode verificar em campo, a gasolina está atendendo a qualidade que a ANP exige. Os consumidores, então, podem solicitar à Agência Nacional de Petróleo que verifique nos postos que, eventualmente, tenham combustível. A princípio, em Florianópolis é só esse, mas pode solicitar que se faça esse teste. Isso, a agência pode fazer, mas a agência não consegue estar em todos os postos a todo momento. Então, o posto ele é obrigado a ter esse mesmo material e fazer o teste sempre que solicitado pelo consumidor, né? Okay. E a Agência Nacional também está preocupada em garantir o abastecimento. Estamos tomando medidas a nível nacional, para que o abastecimento seja facilitado, flexibilizando algumas regras, mantendo a qualidade do combustível. Claro, por enquanto, como eu disse, em Florianópolis só tem esse posto. Muito obrigada pela entrevista. E olha, por acaso, eu abasteci nesse posto aqui na terça-feira da semana passada e a gasolina aqui estava custando R$ 3,89. Hoje ela está sendo vendida a R$ 4,29 e tem muita gente aqui esperando para ver se consegue abastecer. Dá uma olhadinha aqui, é só o início da fila. Essa fila é enorme, tem pelo menos 4 quilômetros, já ultrapassou os
o túnel lá. Agora a gente não está vendo ninguém empurrando o carro aí. Mas olha, há mais ou menos uns 10 minutos nós encontramos muitos motoristas aqui que estavam empurrando o carro. Gente, são motoristas que chegaram com a gasolina ali, ó, na estica, com gasolina realmente suficiente só para chegar no posto, em alguns casos nem para isso. Então muita gente teve aqui que empurrar o carro para chegar no posto e conseguir abastecer. A situação realmente é crítica. Nós vamos agora a Itajaí com a Patrícia Silveira para saber como é que está a situação nos postos de combustível por lá. Oi, Kíria, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui em Itajaí, 2 postos abasteceram carros hoje durante a manhã. Em um deles, a gasolina durou 2 horas. O posto abriu às 9 da manhã, já com filas quilométricas, como essa que a Kíria mostrou para a gente em Florianópolis. As pessoas compartilharam pelo WhatsApp a informação de que haveria gasolina ali e muita gente correu para lá. Só que às 11 horas da manhã, a gasolina ali já acabou e ainda havia centenas de carros esperando. No total, foram distribuídos ali, ou vendidos, melhor dizendo, 800 litros de gasolina. Teve um limite, cada carro podia colocar R$50, o que dá mais ou menos 12 litros. Ainda em Itajaí, hoje de manhã, um outro posto abasteceu e ali só durou alguns minutos. Esse posto fica bem no centro da cidade, em um cruzamento bem movimentado, nas ruas 7 de setembro com Gil Stay Ferreira. Por isso, a fila trancava o cruzamento, a polícia militar chegou a ser chamada, porque além de estar trancando o trânsito, alguns motoristas saíram do carro e começaram a discutir ali na rua. Por isso a PM foi até lá, depois ficou tudo bem, só que logo também já acabou a gasolina. Em Navegantes tem um posto abastecendo carros agora, na BR-470, perto do acesso a Luiz Alves. Ali a gasolina está sendo vendida a pouco mais de R$4, o mesmo preço que os postos de Itajaí venderam hoje de manhã. Ainda tem gasolina, só que a fila também é muito longa, os carros estão nesse momento no acostamento da BR-470. Segundo o Sim Combustíveis, o sindicato que representa os postos aqui da região, esses postos foram abastecidos pela distribuidora que fica em Balneário Pissarras e que entrega para alguns postos e tem conseguido entregar um pouco de gasolina para esses postos que não têm bandeira. Mário e Laine. Muito obrigada, Patrícia. Obrigado, Patrícia. E o Joel Fernandes, que é vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui da Grande Florianópolis, está com a gente ao vivo para falar se alguma coisa pode mudar nas próximas horas. Por enquanto, só um posto que recebeu combustível, a fila quilométrica que a Kíria mostrou. O que vocês pensam para tarde e noite? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Hoje nós teremos uma reunião já marcada com o comandante da Polícia Militar. Estamos tentando também entrar com a liminar para ver se conseguimos retirar produtos das refinarias, das bases de apoio, para abastecer os postos. Se houver a condição de nós retirarmos esse produto, através dessa liminar, através da colaboração da Polícia Militar, nós então reabasteceremos os postos rapidamente. A iniciativa de vocês é semelhante ao que está acontecendo, por exemplo, em Fortaleza. A maioria dos postos recebeu combustíveis mediante liminar. Não há intenção de confrontação, a ideia é tentar atender a população, é mais ou menos isso. Exatamente, Mário. Nossa ideia é deixar a população da Florianópolis e Grande Florianópolis dentro de um padrão aceitável. Agora, nós recebemos muitos telefonemas e e-mails de telespectadores perguntando o seguinte: ok, a gasolina volta para o posto, o álcool também volta. Preços, a gente viu ali agora R$ 4,29 o litro, que eu acho que foi um preço já acordado com o Procon na semana passada, que aquele posto tinha sido fechado porque estava cobrando R$ 3,69. O que o consumidor deve ficar atento assim que chegarem os combustíveis nos postos? Veja, a Petrobras, do dia 1º até o dia 22, ela subiu o preço do combustível, gasolina, 28 centavos. Por incrível que pareça, do dia 22 até amanhã, ela já reduziu em 13 centavos. O consumidor pode ficar tranquilo que essa gasolina não deverá subir de preço neste momento. Qual é o preço médio que a gente vai encontrar nas bombas? Deve ficar entre R$ 4,10 a R$ 4,39, R$ 4,49. Nas redes sociais correu uma informação de que teria havido um novo aumento essa madrugada da gasolina. Isso não se confirma. Não, ao contrário. De hoje para amanhã houve uma redução de 4 centavos na Petrobras. O que pode acontecer é que a ANP soltou uma liminar agora, uma resolução, onde as distribuidoras podem diminuir o álcool anidro, a mistura de 27% para 18%.
O álcool anidro, ele tem um preço menor do que o litro da gasolina. O álcool anidro hoje está na faixa de uns 79 o litro. A gasolina hoje está na faixa de 1,95. A redução da mistura ocasionará um pequeno aumento no preço da gasolina. A proporção de gasolina vai ser maior por litro e, consequentemente, como ela é mais cara, aumenta um pouquinho. Perfeitamente. Tem ideia desse aumento que seria? 2, 3 centavos no máximo. Por litro. Por litro. Agora, com relação à qualidade, a Kyria também mostrou agora ao vivo para a gente, né? Alguém da ANP fazendo um teste, né? Qual é a qualidade que nós vamos encontrar nos postos quando voltarmos a abastecer? No estado de Santa Catarina é um dos lugares do Brasil em que menos problema nós temos com qualidade. Todos os produtos, na sua grande maioria, são de extrema qualidade. O consumidor pode ficar tranquilo que dificilmente ele vai encontrar um produto adulterado. De que forma você avalia toda esta mobilização, Joel, e a atenção voltada para todos os postos no quesito concorrência entre eles? Porque a grande preocupação da população é que quando aumenta o preço num posto, parece uma coincidência, aumenta na grande maioria quase sempre o mesmo. O que você pode nos dizer? Mário, nós trabalhamos com um produto que é commodities. E nós trabalhamos com uma coisa chamada efeito dominó. Toda vez que um posto baixa ou sobe, você pode acreditar que vai haver, mais cedo ou mais tarde, um equilíbrio naquele preço, ou para cima ou para baixo. Nós não nos reunimos para combinar, olha, vamos subir ou vamos baixar. Não. Um determinado cidadão é livre, vai lá, resolve subir, o vizinho dele também vai fazer a mesma coisa. Ou se for para baixo, a mesma coisa. Para baixo é até compreensível, né? Para cima é assustador. Deixa agora, o outro Joel, aumentar. para a gente encerrar, a reunião de agora à tarde acontece que horas? Que vai decidir se vamos ter ou não combustível de volta? Veja, na realidade, não é uma decisão se vamos ter combustível. É uma negociação, né? Isso, uma negociação que nós estamos tentando fazer para que haja um apoio, se conseguirmos eliminar, para que as autoridades nos dêem apoio, um reforço, para poder tirar esse combustível de lá. Porque não adianta nada nós conseguirmos o eliminar, que nós não vamos conseguir retirar. Teremos que ter o apoio da Polícia Militar. Que hora será essa reunião? A partir das 14 horas, todo o comando já está à disposição para nos receber. Vamos acompanhar de perto, então, e traremos informações aqui para o nosso telespectador. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Joel, mais uma vez. Um abraço, com licença. Vamos mudar de lugar, porque vamos falar agora. Vamos lá. Ontem, quando anunciou as novas propostas para tentar encerrar a greve dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer falou da preocupação com a agroindústria e do alerta do setor para a possibilidade da morte de milhões e milhões de animais todos os dias, que praticamente estava propensa a acontecer e continua por aqui. Por isso, nós vamos agora ao vivo para Chapecó para saber do nosso comentarista e colunista de veículos da NSC, Darcy Debona, que acompanha de perto essa situação. Boa tarde, Darcy. Conta pra gente a preocupação dos produtores e da indústria. Só aumenta dia a dia, né? Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um problema que vem se arrastando, cada dia se agrava. No final de semana, por exemplo, já teve aves com 48 horas sem ração. Algumas morreram, né, por falta de comida. E aí, a partir de um desbloqueio de unidades e pontos, por exemplo, em Catanduvas, onde havia uma resistência, que tem uma fábrica de ração, e também em Maravilha, onde caminhões do governo do estado e da Polícia Militar acabaram liberando essas unidades produtoras de ração para que saíssem os caminhões, estão conseguindo atender de forma razoável no interior. Então, há um racionamento nas produções. Nós temos 5 milhões de suínos e mais de 100 milhões de aves no campo, então está sendo feito um abastecimento, mas há uma preocupação da indústria também em relação ao combustível para levar essa ração, né? Porque os caminhões também dependem desse combustível para conseguir transportar. E nos silos está acabando também a ração está terminando, tem ainda um pouco de milho, então vai acabar indo milho puro aí, moído, né, para essas unidades produtoras. E há também a morte de mais de 500 mil pintinhos que são sacrificados diariamente somente no meio oeste, segundo a Associação dos Produtores Suinocultores, porque esses pintinhos não podem ser levados para o campo. Isso também vai gerar um vazio, além da crueldade com os animais, né? Vai causar um vazio de produção nas unidades. Todas estão paradas agora, né? Os principais frigoríficos. No leite a situação não é diferente.
Há um pouco só de coleta no campo, as indústrias não têm embalagens para processar e também o que é processado não tem espaço na prateleira ou não consegue sair a produção, então, que estão nos caminhões. O presidente do Sindileite, o Walter Brandalize, estima que 6 milhões de litros de leite por dia são jogados fora, né? Leite que às vezes o produtor até doa, está doando para alguns vizinhos, mas que não pode levar para algumas entidades até por problema da questão legal, né, de legislação. Então é um problema muito grave e que vai causar um impacto não só agora, mas também para frente. É mais de 10 milhões só na produção de leite de prejuízo por dia para o produtor, né, sem contar a perda da indústria, e mais de 10 milhões também nas agroindústrias. Com vocês, Mário e Elaine. Obrigada, Debona, pelas informações. Obrigado. E muitos setores da economia catarinense já sentem os efeitos desses 8 dias de mobilização dos caminhoneiros. No norte do estado, a Whirlpool, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do país, deu férias coletivas para os trabalhadores. O motivo é a falta de insumos, como o aço, resinas para as linhas de produção. E outras empresas de Joinville também estão suspendendo parte da sua produção. Informações que nos traz Kleber Pisamilho. Em Joinville, muitas indústrias sofrem os impactos da paralisação dos caminhoneiros. A maior fabricante mundial de compressores para refrigeração, a Embraco, anunciou que suspendeu temporariamente parte das operações nas 2 unidades em Santa Catarina, porque não consegue receber a matéria-prima e nem escoar a produção. Uma indústria de medicamentos, a Catarinense Pharma, que está entre os principais laboratórios do país, também paralisou algumas linhas de produção por falta de matéria-prima. A Cizer, maior fabricante de fixadores da América Latina, também está sentindo o reflexo da paralisação. A empresa não está conseguindo escoar a produção. Na unidade de Araquari, a linha de produção foi suspensa e os funcionários ganharam férias coletivas temporariamente. Já a maior fabricante de compressores a ar da América Latina, a Schulz, anunciou ainda na semana passada que caso não houvesse a normalização da situação, parte das operações teriam que ser suspensas, já que o estoque de matéria-prima estaria no fim. A empresa também informou que não está conseguindo fazer entregas para clientes, já que os caminhões estão retidos nos bloqueios. No Planalto Norte, a empresa têxtil Budmeier também deu férias coletivas aos funcionários até 4 de junho, por conta da paralisação dos caminhoneiros. Toda a produção foi suspensa até que a situação se normalize. A Associação Comercial e Industrial de Joinville ainda não tem um balanço da quantidade de empresas paradas na cidade. A diretoria vai se reunir para fazer uma avaliação dos impactos nas empresas de Joinville nesta tarde. Os 2 portos aqui da região norte do estado também sofrem com a paralisação. O porto de Itapoá tem um navio em operação com cargas que já estavam no pátio. O que não está acontecendo é a operação no gate, que é a descarga dos caminhões. Isso, segundo a assessoria do porto, vai impactar diretamente na programação dos próximos navios, que vão chegar e não terão carga para embarcar. Em São Francisco do Sul, apenas um navio está carregando normalmente. 2 navios estão atracados e com a operação de descarregamento parada, porque não tem caminhão para levar as cargas para os terminais. Outros 3 navios esperam para atracar em São Francisco do Sul. De Joinville, Kleber Pisamilho para o Jornal do Almoço. Valeu, Kleber. Há poucos instantes eu conversava com o empresário André Gaidzinski e ele informava que a Eliane Cerâmicas havia desligado 5 fornos nas cidades de Cocal do Sul e em Criciúma porque não tinha material para poder produzir a cerâmica. Falta massa, falta embalagens e o estoque também já cresceu demais lá na própria empresa e não tem caminhão para transportá-lo. Da mesma forma, a Porto Belo, aqui próximo a Tijucas, também teria desligado 2 fornos, esse ainda sujeito a uma confirmação. E desligar forno numa cerâmica é algo que realmente só em último caso. Vamos lá, torcer, até porque os fornos funcionam a gás, então não é o problema do combustível em si, verdade. É a falta de material e de material de embalagens, inclusive. E nessa semana, como a gente disse, tem feriado, quinta-feira é Corpus Christi, muita gente acaba emendando para fazer um feriadão. Hoje o Douglas foi saber como é que está a expectativa do setor hoteleiro aqui no estado com a situação do país do jeito que está. Será que as pessoas vão conseguir aproveitar o feriado do jeito que tinham planejado? Possivelmente não. Mas será que se adaptaram? E os hotéis? Estão com reservas? Vão conseguir receber os turistas como gostariam?
O auditório vazio também é reflexo da greve dos caminhoneiros. Nesse hotel, em Florianópolis, 5 eventos corporativos foram cancelados desde o início dos protestos. Cerca de 250 pessoas deixaram de se hospedar aqui. Elas contam pra gente que por conta da greve, com preocupações com a volta para casa, para os seus trabalhos, elas ficaram com medo de continuarem no hotel ou até de vir para o hotel. Por isso a gente teve os cancelamentos, né? É uma preocupação em retornar para o seu estado, para a sua cidade. E teve gente que pegou as malas e foi embora antes do previsto. Em comum, o medo de não conseguir voltar para casa. Também o medo das companhias aéreas também não ter o combustível para que eles retornem para suas casas, né? Então, eles ficaram muito preocupados, a gente tinha reservas que eram de sábado até o próximo sábado e as pessoas cancelaram e foram embora, ficaram só 1, 2 dias, né? E foram embora por conta desse problema que a gente está enfrentando aí. No próximo fim de semana tem mais uma edição da Maratona Internacional de Florianópolis. E o hotel está com as reservas esgotadas, porque é o que fica mais perto da largada, na região continental. Por enquanto, a gente ainda não teve cancelamentos. Vamos ver no decorrer do dia se isso continuar, essa situação, né? E aí, a nossa preocupação se cancela a maratona, que a gente espera que não, né? Que isso se resolva, a gente vai ter muito cancelamento, sim. Tem reservas que já estão garantidas, existem as reservas garantidas, mas se as pessoas não podem vir, né? A gente não tem o que fazer, né? E vamos ter realmente muitos cancelamentos daí. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui do estado diz que a situação é alarmante e que alguns hotéis já estão trabalhando no limite. A gente precisa contar com o bom senso, com a cooperação, mas a gente precisa entregar um trabalho, né, um serviço, uma qualidade de serviço 100%. E está sendo uma ginástica fazer isso. A maior preocupação é, a partir do momento que eu tiver algum tipo de desabastecimento, como energia, como água, né, como o gás e alimentação, aí sim, aí a gente não consegue operacionalizar, né? A limpeza, por exemplo, é fundamental. Eu tenho que estar com o meu enxoval limpo. Bom, é impressionante, né, Fará? Como é que em poucos dias o país para e chega quase a um pré-caos, vamos dizer assim. Lembra que nós falamos aqui, né, no Jornal do Almoço, da edição da última sexta-feira, a dependência, por exemplo, do sistema rodoviário. O que você me disse? Eu te disse, até algumas pessoas não compreenderam direito, que eu tinha saudades das ferrovias brasileiras. Eu entendi bem. E muito pelo contrário, porque isso demonstra claramente como o nosso governo central é míope, 2 vezes. Primeiro, sucatearam as ferrovias, que inclusive tinham rodotrem, colocavam os caminhões em cima dos trens e muito mais barato, 700, 800 quilômetros, até onde não tinha mais ferrovia, aí eles desciam. Os próprios caminhoneiros eram beneficiados. O que seria uma baita alternativa. Mas uma tremenda alternativa. E segundo, além de sucatear todas as ferrovias brasileiras, ou a grande maioria, ainda não dão condições aos caminhoneiros para desenvolverem o seu trabalho com dignidade, que é o que se pede. Mário, Laine, política de anos. Valorização, entre aspas, do sistema rodoviário de costas, quase que totalmente, para outras alternativas para o transporte. Isso não é opinião, é fato. E entre aspas, porque vai quase tudo pelas estradas, mas com poucos quilômetros, levando em conta que é um país enorme, 211 mil quilômetros de rodovias, e na grande maioria, como o Mário disse, de má qualidade. Praticamente 90% do transporte de cargas do país se dá pelo sistema rodoviário. Nos Estados Unidos, são 43%. Ou seja, por aqui, caminhões param para tudo. Não vem combustível, as pessoas saem pouco de casa, suspendem-se de serviços, se produz menos, vai direto na economia. A estimativa é de que os prejuízos para os postos de combustíveis, por exemplo, seja de R$1 milhão por dia. O estado está praticamente sem combustível há alguns dias, inclusive. Olha essa pesquisa, uma pesquisa da Ficomércio, uma pesquisa importante de uma entidade com grande representatividade aqui. Mais de 77% dos 118 empresários ouvidos pela Ficomércio em 14 cidades do estado disseram que estão sentindo direta ou indiretamente os prejuízos. É quase 4 em cada 5
que a entidade entrevistou. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa 150 empresas em quase 100% do setor de aves e de suínos no Brasil, informou que, por falta de condições de transporte pelas rodovias brasileiras, milhares de toneladas de alimentos estão ameaçadas de perderem prazo de validade, enquanto o consumidor já enfrenta a escassez do produto. E a gente já reforçou bastante durante o Jornal do Almoço, nos últimos dias, a agroindústria, Faraco, vem sentindo e sentindo demais, né? Responsável por uma grande fatia do nosso PIB, da economia catarinense. A Federação das Indústrias também se posicionou e diz que inúmeras indústrias suspenderam a produção por falta de espaços de estocagem de produtos e excesso de contêineres que não foram exportados. Um dos setores mais importantes da economia catarinense, a Alaine frisou bem, a agroindústria está sendo duramente afetada, segundo a Fiesc. Ainda que haja liberação de cargas vivas, como é chamadas, ou são chamadas, e de ração animal, isso não tem sido suficiente, pois faltam insumos para a produção da ração e há casos de impedimento do retorno dos caminhões vazios, o que pode resultar na morte de muitos animais. O setor deixou de exportar mais de 350 milhões de dólares nesse período, de acordo com o presidente da Fiesc, Dr. Glauco José Corte. Sem falar em outros reflexos menos imediatos que também preocupam a entidade, como a credibilidade no mercado internacional, como disse, outra preocupação bem relevante da Fiesc, da Federação das Indústrias. Brasília está tentando resolver, anunciou medidas, já mostramos aqui no começo do Jornal do Almoço. Olha o que está no site do G1, site nacional. Informação 9, hein? Governo pode subir tributos para compensar o diesel mais barato para os caminhoneiros, segundo o ministro da Fazenda. Eduardo Guardia afirmou que a reoneração da folha de pagamentos, que nós mostramos aqui em detalhes há pouco, Marilane, não é suficiente para compensar as perdas. Segundo o ministro, será compensado com outros tributos e eliminação de benefícios. Aí tem a fala dele, Teve uma reunião com o primeiro escalão da Presidência da República, com o presidente Michel Temer agora pela manhã. Alguns dos resultados aparecem aí nessa reportagem, tudo estampado aí no g1.com.br. 11h29 essa publicação. 11h29. Subir tributos, leia-se subir impostos, para o pessoal entender ainda mais em casa. Quer dizer, nós. Teremos outros caminhos. Inevitavelmente vai passar pelo bolso do contribuinte, não temos a menor dúvida. Aquela fatia dos 3 bilhões e 800 milhões de reais, do custo dos 9 bilhões e meio, que passa por corte de gastos, enfim, corte de despesas, deve passar por isso aí também, aumento nos tributos. Ok. Daqui a pouco você volta mais. Até já, mais no fim do jornal, fazer um resumão de tudo que nós já conversamos aqui até agora. Obrigado. Até daqui a pouco, Faraco. Obrigada. Bom, em Florianópolis, parece que o feriadão começou mais cedo dessa vez. Como já era esperado, a cidade amanheceu hoje, eu diria, muito diferente até. Um trânsito muito mais calmo, região central mais parada. Desde cedo a nossa equipe circula pela cidade para ver como está sendo esta segunda-feira na capital. Uma segunda-feira com cara de... Tá com cara de feriado prolongado. Isso mesmo, com tanta cara de sábado que o transporte coletivo da Grande Florianópolis está circulando em horário de final de semana. E quer saber, isso agrada alguns, mas atrapalha um bocado. Tá difícil, é? Tá difícil. Agora, tu vê, não tem gasolina, não tem como a gente abastecer, tem que pegar ônibus, o ônibus é reduzido. Vou lá para a universidade, trabalhar lá, sai do Monte Cristo para ir para lá. O 8º dia de paralisação dos caminhoneiros está surtindo um efeito danado, viu? Se os postos de gasolina mais parecem estabelecimentos fantasmas pela falta de combustível, o comércio então nem se fala. Até tenta resistir, mas vai de mal a pior. Sábado não abrimos de manhã. Tá tudo sem saber o que fazer. A Edelane saiu de casa cedinho para não se atrasar no trabalho. Chegou no horário, depois de um busão lotado. Mas as vendas... Você já fez alguma venda hoje? Por enquanto não, mas torcendo que venha, né? A Elaine vai de um lado para o outro com sua vassoura para deixar a cidade limpa. Hoje, o dia dela está um tanto tranquilo. O movimento está... Tá fraco. Aí é melhor para limpar, né? Menos pessoas na rua, melhor para nós. Ou seja, facilita um pouquinho o teu trabalho? Facilita, com certeza. Mas você prefere o quê? Você prefere essa calmaria ou você prefere aquela cidade agitada? Eu prefiro a cidade agitada. Ônibus em horário reduzido, comércio com pouco movimento, pessoas comuns com suas rotinas bem fora do comum. Cidadãos brasileiros numa segunda-feira atípica, que mesmo com o ir e vir prejudicado, aceitam e aprovam o momento. Eu ainda estou na luta, eu assim ainda sou guerreira, eu torço para os caminhoneiros. Querida, gostei, eu estou na luta, assim que vai, torço, tá bom, vamos lá.
Trocando de assunto para falar do tempo, o Leandro já está conosco para comentar. Um dia bonito de sol e boa parte do estado foi nessa onda, não é isso, Leandro? Exatamente. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal de casa. O dia está começando, na verdade começou, né, com a presença do sol na maior parte das cidades. A tarde está começando com ele presente e vai seguir assim na maior parte dos nossos municípios. Esse comportamento não deve mudar muito. A gente tem uma ou outra região com um pouquinho mais de nebulosidade, especialmente a parte entre o norte, o vale e algumas cidades da Serra, mas mesmo assim com o sol aparecendo, ou seja, domínio forte de massa de ar seco que segue aqui sobre Santa Catarina. Aquele ar mais frio lá da semana passada já se afastou bastante, está muito localizado na faixa do oceano, mas na altura do nosso estado, o que acaba justificando um pouco a madrugada, as primeiras horas da manhã, ter temperaturas um pouquinho baixas. Hoje, lá em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, o dia começou com apenas 0 grau, o que é bastante frio, mas fica muito restrito até uma condição um pouco de outono ao amanhecer mesmo. Quando a gente tem domínio de massa de ar seco, a temperatura ela responde rapidamente à presença do sol. E à tarde é quente, faz calor em alguns pontos do estado, em torno de 26 para 28 graus litoral e áreas próximas, com destaque para o sul. Também aquecimento na parte mais oeste, extremo oeste de Santa Catarina e nas áreas mais centrais do estado, em torno de 19, 20 graus no Planalto, em torno dos 25 na região mais do meio oeste. Mário, com licença, vou usar um termo teu, tá? A terça-feira é um copia e cola, ele adora falar Ctrl-C, assim. Ctrl-V. É isso aí, o tempo vai aceitar esse copia e cola aí, porque a previsão é exatamente igual, né? A gente tem uma terça-feira onde as alterações são muito poucas, um pouquinho mais de nuvens em alguns momentos, da noite, da próxima, do amanhecer, nessa faixa que continua sendo entre o norte, o Vale Itajaí e alguns pontos da Serra, então não mudando muito o cenário, e o sol de novo aparecendo desde cedo na maior parte de Santa Catarina, e destaque para duas regiões, tanto a parte sul quanto na parte do oeste. Então, durante a próxima noite, as temperaturas vão voltar a diminuir um pouco, no litoral, nas áreas próximas, não muito, mas especialmente no Planalto Norte, na Serra e no meio oeste, volta a esfriar, e aí a terça-feira amanhece com essa cara, mais ou menos na intensidade de hoje, e de novo, né, durante a tarde da terça-feira, a temperatura vai disparar, e aí um destaque vai para a região oeste e região sul, 29 graus, a gente tem um belo de um aquecimento em alguns municípios, e entre 26 e 27 graus no litoral, no vale e na parte mais do norte, e até mesmo na Serra, no Planalto Norte, onde as temperaturas elas amanhecem então um pouco baixas, se aproxima da casa dos 20 graus, ou seja, é um comportamento bem típico de outono, dá para dizer assim, mesmo a estação terminando. Uma semana quebrada pela quinta, alguma mudança no decorrer da semana em relação a tempo? Olha, Mário, a quarta-feira ela vai repetir isso que a gente está falando, de hoje e de amanhã, né? A quarta-feira também tem sol, uma maior parte das cidades ele predomina, faz calor ao longo da tarde. Na quinta-feira, no feriado, as temperaturas ainda sobem, faz calor, até sobe um pouquinho mais a temperatura, o sol aparece, mas a nebulosidade vai aumentando. E aí as nossas cidades próximas do Rio Grande do Sul já podem ter alguma chuva no final da tarde e no início da noite. Isso uma frente fria com um sistema de chuva saindo do estado vizinho, se aproximando pelo menos da nossa divisa. E aí a frente fria traz uma mudança mais significativa do tempo mesmo. É na sexta-feira, no 1º de junho, a previsão é de um céu mais nublado e aí a possibilidade de chuva para Santa Catarina a qualquer hora da sexta-feira em todas as áreas. E aí as temperaturas vão voltar a baixar, porque junto com essa frente fria, que são as nuvens de chuva, já vem uma outra massa de ar frio. E a gente deve ter um começo de junho com temperaturas baixas, a gente volta a ter frio, né? A gente está falando de aquecimento durante as tardes, mas vai voltar o frio no mês de junho, as temperaturas vão voltar a baixar. Conta para ele o que Não, eu cochichei aqui, olha, fim de semana da festa do Pinhão, se tudo correr bem, se a coisa se estabilizar. Exatamente. Com friozinho. Isso, exatamente. A gente tem um comportamento bem típico da festa do Pinhão, que é a principal fim de semana da festa, né? Que é o feriadão. E aí, já na sexta-feira, as temperaturas na Serra vão estar bastante baixas. E se prepare, especialmente o pessoal da Serra, que é frio de inverno mesmo, as temperaturas voltam a baixar no início de junho. E que bom que a chuva volta, porque já nos falava semana passada, né? Da questão da estiagem. Da estiagem perigosa aqui para Santa Catarina. Isso. Não bastasse que já vem acontecendo ainda mais estiagem, né, já Leandro? São 18 rios aqui no estado com questão de estiagem, com baixo nível, tem que ter atenção. E aí essa chuva da sexta melhora um pouquinho. Falta combustível e falta água. Falta água também. Valeu, Obrigado, Leandro. Tchau. Ainda hoje aqui no Jornal do Almoço nós vamos trazer novas informações sobre a greve dos caminhoneiros e os reflexos dessa paralisação aqui no nosso estado. E já no próximo bloco tem as notícias do esporte. O Alisson Francisco está chegando aí. De volta com o seu Jornal do Almoço e a nossa cobertura especial da paralisação dos caminhoneiros.
mais uma vez, dá espaço para o Globo Esporte, que está englobado hoje no JA. É isso, Alisson Francisco? Mais uma vez, economizando combustível. É isso aí. Boa tarde, Lane. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. A gente começa falando de Campeonato Brasileiro, de Série A, porque o nosso representante, a Chapecoense, sofreu a segunda derrota consecutiva e começa a semana na zona de rebaixamento. A gente dá uma olhada aqui no telão, a classificação da elite da primeira divisão. Está ali a Chape na 18ª colocação, 6 pontos. A mesma pontuação do Atlético Paranaense e do Santos, só que está dentro do Z4, então começa a semana na zona de rebaixamento. A Chapecoense jogou no sábado à tarde, lá no Rio de Janeiro, e foi derrotada pelo Fluminense. Aliás, venceu só uma, né, em 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. E a gente está vendo o gol, o primeiro do Flu, vacilo do Jandrei e o gol do Pedro, o primeiro da equipe carioca. Aí o segundo, uma bobeira dupla. Aí o Eli Carlos tentou fazer aquele recuo para o goleirão, que estava saindo, também deu bobeira. E de novo o Fluminense fez o gol, agora dessa vez marcado pelo Marcos Júnior, 2-0 no Maracanã. Jogo sábado à tarde, no mesmo horário da Champions, da final da Liga dos Campeões. Na cobrança de falta, bela cobrança, o Arthur Kaique descontou para a Chape, ameaçou uma reação do time catarinense, mas o Pedro fez o segundo dele, o terceiro do Fluminense. 3-1, portanto, vitória da equipe carioca. A Chape joga na próxima quarta-feira, lá na Arena Condá, enfrenta o Ceará. 9 da noite, Ceará, que também está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. A gente vai mostrar agora como é que foi o jogo do Joinville. Joinville que tem um momento bastante complicado, aí sim a situação é crítica do nosso representante. 6 rodadas sem saber o que é vitória, empatou diante do seu torcedor. O time mineiro, o Tupi, fez o primeiro com o Paulinho e o Grampola descontou, empatou, melhor dizendo, aos 41 da segunda etapa. 1-1 Joinville e Tupi, que jogou então ontem lá na Arena Joinville. O Joinville é o lanterna do grupo B da Série C, a terceira divisão, 4 pontos, está 5 pontos atrás do Volta Redonda, a equipe carioca, que é a primeira fora da zona de rebaixamento. Lembrando, faltam 11 rodadas para acabar o campeonato e o Joinville enfrenta na próxima rodada, no fim de semana, domingo, 5 da tarde, o Luverdense. Série D, quarta divisão agora é o assunto. O Brusque perdeu em casa, no Augusto Bauer, 1-0 para o São José, mas o Bruscão passou para a segunda fase. Assim como também o Inter de Lages, outro representante catarinense, que foi derrotado pelo Caxias lá na Serra Gaúcha, 3-1. Diego Miranda fez 1-0. O Natan fez o segundo para o Caxias. Aí o Vitor Michels descontou para o Leão Baio, 2-1. Mas o Caio César, a gente vai ver depois, está aí, fez o terceiro então do Caxias, 3-1 lá no Centenário. O Inter pega o Uberlândia na segunda fase. Lembrando que essa fase será mata-mata. E o Brusque vai enfrentar o Tubarão. Tá aí o jogo do Peixe. Peixe que venceu o Cianorte no Paraná, fora de casa. Bateu então o adversário com gols do Everton Júnior, que fez 2 a favor da equipe catarinense. E nesse golaço aí, o Gelson fez o terceiro do Tubarão. Tubarão, repito, enfrenta o Brusque nessa próxima fase da Série D da quarta divisão. Vai decidir a vaga em casa, no Domingos Gonzalez. Série B, o Figueirense entra em campo amanhã. Pega o São Bento lá em São Paulo, no interior paulista. E o Marcelo Siqueira chega com as informações do Figueira pra gente. Boa tarde, Siqueira. Boa tarde a todos. O Figueirense viaja às 3h40 da tarde para São Paulo, onde pega amanhã o São Bento de Sorocaba, em Sorocaba, às 7h15 da noite, numa tentativa aí de retornar ao G4. E olha que essa viagem é um astral muito diferente em relação à última rodada, quando o Figueirense vinha de 3 derrotas seguidas, conseguiu quebrar esse jejum de 3 derrotas seguidas, vencendo o CSA de Alagoas, em Alagoas, por 4-1. Como foi uma vitória elástica, o time jogou muito bem e foi muito tranquilo nos treinos aí durante a semana. Olha, o Figueirense deve realmente ter o mesmo time, a mesma escalação dessa última partida. Muito provavelmente deve ser aquele mesmo time que o Milton Cruz colocou em campo. E quem estava em campo, lá na frente, fez gol inclusive, era o Enan, que entrou no lugar do André Luiz. Ele fez o terceiro gol na competição e olha que já está muito próximo aí da artilharia da Série B desse ano, com 3 gols. Alisson, outro fato curioso para essa partida é que o Milton Cruz ele vai completar 50 jogos à frente do Figueirense, ele tem um aproveitamento de 60% desde que chegou em agosto do ano passado. Lembrando também que o Figueirense pode tentar retornar ao G4, caso consiga vencer o São Bento de Sorocaba amanhã. Alisson. Valeu, obrigado Marcelo, trazendo informações então do Figueirense. O Criciúma joga na sexta. O Tigre tem mais alguns dias para tentar corrigir os erros da equipe, que é a lanterna do campeonato.
A cada treino, a esperança tá de volta. O Mazzola vem fazendo um início de trabalho, eu acredito que muito positivo, mudando, dando a cara daquilo que ele pensa. Só que os números trazem o Criciúma para a realidade. Pior início da história no Campeonato Brasileiro, só 4,8% de aproveitamento. E os problemas não param. Nem os jogadores mais experientes estão segurando a onda. Zé Carlos já foi expulso no banco de reservas. O Elvis recebeu o vermelho depois que uma partida acabou. O Marlon foi expulso 2 vezes seguidas por agressão. Marlon recebeu o cartão vermelho direto pelo pisão nas costas do Felipe Mateus. E na última rodada, o Fábio Ferreira esqueceu de jogar para reclamar com o assistente. A gente fica intranquilo pela situação que o clube está. Então a gente vai tentar sair de todas as formas dessa situação, porque já chegou o momento já até passou. Os torcedores têm motivos de sobra para estarem desacreditados, desanimados. Mas os jogadores precisam acreditar de que essa fase vai passar sim. E para eles não tem nada mais motivador do que um clássico. E a gente espera já pontuar, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo clássico. Entre os erros e a esperança, o torcedor confia mais uma vez que tudo pode mudar. Criciúma que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí, que será o adversário do Tigre na sexta em Floripa, no Clássico Catarinense, deu folga ao grupo ontem e voltou aos trabalhos hoje pela manhã. Elenco que, segundo o Geninho, está lá no nosso site, está fechado após a chegada do zagueiro Marquinhos Silva, ex-figueirense. Para o treinador do Leão, os jogadores estão dando conta do recado e o clube encerrou o ciclo de contratações, pelo menos por enquanto. Agora a gente fala da seleção brasileira? Fala da seleção brasileira não. Começa primeiro falando do Ironman, porque domingo em Florianópolis teve Ironman e aí quem venceu foi o sueco, o Jesper Svensson. Venceu no masculino. Então aí as imagens para a gente conferir. 8 horas, 8 minutos e 6 segundos para completar a prova. O catarinense Igor Amorelli terminou em segundo na vice-liderança, né? Aí o nosso catarinense, nosso representante Igor Amorelli, no feminino, venceu a canadense Kirsti Jan, que garantiu então o primeiro lugar. A melhor brasileira foi a Bruna Mar, terceira colocada. Agora sim a gente fala da seleção brasileira e no caminho rumo ao Hexa, antes da Rússia, vai ter uma escala, um período de preparação na Inglaterra. A Marina Isidro traz os detalhes pra gente. A seleção brasileira já está em Londres, continuando então a sua preparação para a Copa do Mundo. Jogadores e comissão técnica desembarcaram aqui na Inglaterra às 5 horas da manhã de Brasília, 9 da manhã, hora local, e vieram direto aqui para o centro de treinamentos do Tottenham, clube da primeira divisão do futebol inglês. É aqui que a seleção vai treinar e também se hospedar. O grupo de 23 jogadores ainda não está completo. Firmino, Casemiro e Marcelo, que disputaram no último sábado a final da Liga dos Campeões, ganharam alguns dias de folga para descansar, ficar com a família e se apresentam depois de amanhã. A seleção disputa 2 amistosos antes da estreia no Mundial. No domingo, joga contra a Croácia, em Liverpool, na Inglaterra, e no dia 10 de junho, joga contra a Áustria, em Viena. A estreia no Mundial é no dia 17 contra a Suíça. Valeu, obrigado Marina. É isso aí, contagem regressiva para a bola rolar lá na Rússia no Mundial. Fórmula 1 agora é o assunto. No GP de Mônaco, o Hamilton, que é o líder, e o Vettel, vice-líder, foram coadjuvantes. Brilhou a estrela do Daniel Ricciardo, que mesmo com problemas no motor, venceu a primeira lá em Monte Carlo. O líder e o vice-líder do campeonato nem chegaram a ameaçar o piloto da RBR, que largou na frente. O próprio Hamilton admitiu que a prova não pareceu uma corrida. Foi um passeio. Só não foi um passeio mais tranquilo para a RBR por causa do carro. Uma falha no motor fez o Daniel Ricciardo perder 25% da potência. Quer dizer o seguinte, ele usou só 6 das 8 marchas disponíveis. Por um momento eu quis fechar os olhos e chorar. Cheguei em primeiro, mas foi difícil. Vettel e Hamilton completaram o pódio. No fim da corrida, um acidente entre o piloto da casa, o Charles Leclerc, e Brandon Hartley, da STR. Perdeu freio, posso até dizer, a pior coisa de acontecer num carro de corrida é perder freio, principalmente em Mônaco. Faltou freio, faltou potência, mas teve o mergulho da vitória.
Merecido resultado, então, para o Ricardo, que ano passado, por pouco, não venceu essa prova lá em Mônaco, o GP de Mônaco. Fechou, gente? Mais esportes, está lá no nosso site, globesport.com/sc. Valeu, Alisson. Valeu, obrigada, gente. querido. O Jornal do Almoço vai para mais um breve intervalo e em seguida volta a falar da greve dos caminhoneiros aqui no estado. Ao vivo de todas as regiões, os nossos repórteres atualizam a situação da paralisação e os reflexos dela para os catarinenses. 12h, 50 minutos, a gente já volta com você. Bom, hoje de manhã, os caminhoneiros estão bloqueando a entrada da distribuidora de combustíveis da Grande Florianópolis. Os que estão bloqueando fizeram uma reunião para avaliar as propostas que foram apresentadas pelo presidente Michel Temer. Vamos saber então ao vivo com a Eveline o que eles decidiram. Contigo, Evi. Oi, Mário, Lânio, olá para todo mundo. Olha, os anúncios feitos ontem pelo presidente Michel Temer não surtiram muito efeito, pelo menos neste ponto de mobilização que a gente tem aqui na SC 407, junto aí à base de distribuição da Petrobras, viu? Com os motoristas aí, caminhoneiros e agricultores que estão aqui desde terça-feira e que eu conversei hoje pela manhã, logo depois dessa reunião que eles tiveram, eles comentaram comigo que esse anúncio que foi feito ontem, primeiro que não atende a toda a pauta de reivindicação que eles têm, e eles acharam pouco uma redução só para 2 meses. Essa redução no preço do diesel, que foi anunciada de 46 centavos para 60 dias e que depois o reajuste seria feito mensalmente. Eles acharam pouco, querem também que esse reajuste possa abranger tanto a gasolina quanto o álcool, porque eles dizem que esse anúncio não ajuda de forma efetiva quem depende aí de combustíveis para trabalhar para o transporte, como é o caso tanto dos caminhoneiros como dos agricultores que fazem aí a entrega de seus produtos. E eles querem também mudança na pauta, na forma aí de reajuste de preço da Petrobras e falaram que isso não foi anunciado ontem. Bom, essa mobilização aqui então continua depois dessa reunião de hoje de manhã, eles confirmaram que ela continua. Hoje pela manhã, o governo do estado fez uma nova entrevista coletiva para falar sobre novas medidas aí para minimizar a situação em todo o estado. A gente vai ver as informações agora com a Graciela Andrade. É isso mesmo. Participaram dessa coletiva a diretora de gestão de redes da Secretaria Estadual de Educação, o secretário estadual de Segurança Pública e o secretário estadual de Defesa Civil, que está aqui comigo, o Rodrigo Moratelli, e que vai falar um pouco, então, da situação nesse momento em relação a essa manifestação dos caminhoneiros. Vocês estão conversando com algumas lideranças, né? Conversaram com algumas lideranças agora pela manhã. E como é que está a situação? Nós conversamos com as lideranças em todo o estado, né? Então, desde as 8 da manhã até as 11 horas, dialogando sobre as estratégias para que a gente possa manter os serviços essenciais, prover também o atendimento aos pequenos negócios como as granjas, criando uma estratégia que regionalmente cada movimento tem a sua negociação individual. Também a gente faz avaliação do que ocorreu no final de semana. Nós tivemos um aumento nas manifestações, entretanto hoje ela já diminuiu porque nós tivemos a associação de grupos urbanos, que são as pessoas que estão na cidade, que se associaram ao movimento. E a nossa intenção dentro da Defesa Civil é manter os serviços públicos, manter aquilo que é necessário para que o dia a dia das cidades não sejam comprometidos e chegue a colapso, o que traga daí, em ato contínuo, um problema de ordem pública. Então, o trabalho está sendo desenvolvido para manter na saúde os hospitais trabalhando, as emergências trabalhando, os PSFs trabalhando nos municípios, na educação, manter o maior número de escolas trabalhando, então toda uma estratégia para que isso, tanto no estado quanto nos municípios, seja mantido, e também os outros serviços que são prestados ao cidadão. Quantos pontos de mobilização estão ainda espalhados pelo estado? Nós temos 134 pontos atualizados hoje, ontem chegou perto de 175. Então, esses pontos, às vezes, eles são curtos, espaço de tempo de duração, uma passeata, é o que dá o registro de número, e eles vêm na mesma característica da semana passada. Em relação ao abastecimento dos postos de combustíveis, como é que está essa situação? Os abastecimentos ainda são focados só para os serviços essenciais. Não é por uma questão de você não prover a logística, porque os motoristas, na verdade, se paralisaram. E óbvio que isso faz parte do desdobramento das negociações com o governo federal. Em relação às aulas que estão suspensas nesta segunda-feira, amanhã, elas devem continuar suspensas? Já existe alguma manifestação em relação a isso?
As aulas aqui a gente faz avaliação no final do dia e presta informação à população e aos municípios. Então, hoje nós já passamos o quadro no dia de ontem e hoje no final da tarde a gente vai passar o quadro para terça-feira. Isso não quer dizer que as escolas que tiveram aula vão permanecer e não quer dizer também que as que não tiveram não possam voltar a ter aula. Então, depende do ajuste que é feito a cada dia. É uma situação de emergência? Vocês entendem isso? Nós entendemos como uma situação de manutenção de ordem pública, não uma situação de emergência. Certo. Então, muito obrigada pela participação. É isso, então, voltamos ao estúdio. Obrigada, Graça. Bom, agora a gente volta a fazer um giro ao vivo para atualizar as informações em todo o estado. Começando por Blumenau com a Adriana Kraus. Adri, como é que está a situação por aí, hein? Laine, enquanto os bloqueios se mantêm e com o apoio de muitos moradores, como nós temos mostrado, a população precisa se adaptar a essa nova rotina, né? Sem gasolina, com a falta de alguns alimentos, horário do transporte coletivo reduzido. Aqui em Blumenau, os ônibus não estão circulando o dia todo, viu? O Eduardo está ao vivo com a gente neste momento e conta se agora, 12h57, tem ou não tem transporte público, Eduardo? Adriana, agora tem até as 2 da tarde. Depois eles param novamente até as 5 da tarde, quando voltam a circular por 2 horas. Às 7 param de novo, até as 9h30, e aí retornam a circular até 15 para as 11, quando param de vez por hora. Isso tudo para reduzir, né, o gasto com combustível e permitir o atendimento nos horários de pico amanhã. Só que esse estoque já está chegando ao fim. A prefeitura tenta negociar com os caminhoneiros a vinda de um caminhão-tanque para reabastecer a frota. Caso contrário, na quarta, os ônibus não vão mais rodar. Em relação à gasolina, aqui nos 43 municípios da região, entre Ilhota e Rio do Sul, não há mais gasolina nos postos de combustível e diesel, há apenas em 2 postos de Gaspar, uma pequena quantidade do tipo F500. O pessoal também questiona também em relação à operação do aeroporto de Navegantes. A gente confirmou agora há pouco a informação. Nenhum voo foi cancelado no aeroporto de Navegantes, todos confirmados. E a gente tem também uma informação recente aqui que acabou de chegar, que 40 obras públicas de Blumenau tiveram que ser paralisadas porque não está chegando marmita para os operários e nem insumos. Vamos agora até Joinville. Rafa, é com você. Joinville. Eduardo, aqui em Joinville a gente tem uma informação importante que acaba de ser confirmada pela Prefeitura. As aulas por aqui estão mantidas na rede municipal, mas hoje 6.500 alunos faltaram no turno da manhã. É 6 vezes mais do que num dia normal. Muita coisa, né? E a Secretaria de Educação suspeita de que, claro, tem a relação com os impactos da greve dos caminhoneiros. A gente vai voltar a falar agora com o Marco Antônio Mendes, que está num ponto de retenção de caminhões na BR-280, em Jaraguá do Sul, e tem as últimas informações sobre a situação aqui na região norte. Marco. Oi, Rafael, boa tarde para você novamente. Eu continuo aqui na BR-280, logo na entradinha, logo na chegada de Jaraguá do Sul, e a gente pode observar que muitos motoristas continuam parados por aqui ainda. Inclusive, hoje de manhã nós conversamos com eles para que a gente pudesse entender o sentimento deles depois desse pronunciamento do presidente Michel Temer na noite passada. E eles falaram, a gente deve permanecer por aqui por pelo menos mais alguns dias, porque há algumas outras reivindicações que devem ser levadas aí para o governo federal, viu? E por causa da greve, então, 2 cidades aqui da região decretaram situação de emergência, Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. Elas decretaram situação de emergência porque a falta de combustível está afetando aí diversos setores do serviço público por aqui, viu? Uma boa notícia para Joinville é que a cidade, o aeroporto da cidade, voltou a ter combustível na noite passada, viu? O aeroporto Lauro Carneiro de Loyola recebeu querosene para as aeronaves. Segundo o governo do estado, isso vai garantir a operação normal dos voos por pelo menos aí os 2 próximos dias. Uma outra informação que atinge todos os moradores da nossa região é que nós estamos desabastecidos de gás. O gás acabou em todas as revendas aqui da nossa cidade e não há nenhuma previsão de que possa voltar o gás de cozinha por aqui, viu? Nós agora voltamos ao estúdio. Mário e Elaine. Obrigada, Marco. Bom, a gente faz uma pausa e volta em seguida com mais informação para você. E nós vamos continuar com o nosso giro pelo estado sobre os reflexos da greve dos caminhoneiros para os catarinenses. 1 hora, 2 minutos, 2 horas no ar nós já estamos e daqui a pouquinho voltamos ao vivo com você.
Nós voltamos com o seu Jornal do Almoço. E mais um giro pelo nosso estado, agora voltando a falar com Cleiton César, direto de Chapecó. Contigo, Cleiton. Então, Laine, Mário, olha só, aqui no oeste, no Grande Oeste, não tem sinal de desmobilização, não, dos caminhoneiros, pelo menos por enquanto, né? Nas rodovias federais não estão sendo divulgados aí os números oficiais, mas nós temos pontos de mobilização na BR-282, São Miguel do Oeste, Chapecó, na cidade de Nova Erechim também, a 153 na cidade de Concórdia. Mas só nas rodovias aí estaduais dessas regiões, segundo o balanço das 9 horas da manhã de hoje ainda, que foi o último balanço da Polícia Militar Rodoviária, são 35 pontos com caminhões parados. Por exemplo, na SC 480, na cidade de Xanxerê, na 157 em São Lourenço do Oeste e em Videira, na 135. Mas nós vamos agora falar ao vivo com a Valesca Lippel para saber como está a situação, os reflexos da paralisação. É contigo, Valesca. Eu sigo ao vivo aqui do terminal urbano de Chapecó. Nós estamos a mais ou menos 13 quilômetros do ponto mais próximo de mobilização dos caminhoneiros, que fica na BR-282, no trevo que dá acesso a Chapecó. Várias vezes durante os telejornais da NSC TV, nós mostramos este ponto de mobilização, mas agora a gente quer mostrar uma mobilização um pouco diferente, feita pela comunidade. Foi hoje de manhã, por volta das 9 horas da manhã, aqui no centro de Chapecó, dezenas de pessoas da comunidade foram até a Praça Coronel Bertazzo, levando a bandeira do Brasil e cartazes, que falavam principalmente sobre união, demonstrando apoio à greve dos caminhoneiros. Eles percorreram uma das principais avenidas da cidade, atrás de um caminhão, e vários lojistas apoiaram o movimento, fechando as lojas e participando dessa mobilização. Vale lembrar que Chapecó já está no 5º dia sem gasolina ou álcool, a exemplo de outros municípios aqui da região, como São Lourenço do Oeste e São Miguel do Oeste. Por isso, muita gente já deixou o carro em casa e está usando o transporte público, que ainda funciona, só que com restrições. Os donos de postos disseram que as cargas não têm previsão de chegar na cidade com combustível. Elas estão paradas em bloqueios no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Por isso, o transporte mais comum tem sido o ônibus. A gente tem acompanhado também a movimentação aqui pela cidade, que está bem menor. E muitas pessoas vêm conversar com a gente. E aquela perguntinha que costumava ser, será que vai chover? Agora é sobre a greve. Será que termina, não termina? Como é que é? Como serão os próximos dias? Nessas conversas, a gente observa também a criatividade da população, tentando achar alternativas. Em meio ao caos, observamos bons exemplos, mostrando que pode até acabar a gasolina, mas não acaba a gentileza. Gente partilhando alimento e também oferecendo carona para as pessoas que já não têm locomoção. Vamos ver agora como é que está a situação lá em Criciúma. Oi, Valesca. Aqui no sul do estado, os prefeitos da região de Criciúma se reuniram agora há pouco com a Defesa Civil e a Polícia Militar para avaliar a situação aqui na região. Alerta no campo, na agroindústria, a ração está sendo escoltada para os produtores da região, mas ainda tem preocupação dos animais morrerem de fome. Bom, na área da saúde, o Hospital São José, o maior da cidade, garantiu atendimento até sexta-feira, mas pediu insumos para a prefeitura. Por exemplo, 4.000 seringas chegaram hoje. E também a PM vai escoltar o lixo hospitalar que está acumulando. Os prefeitos voltam a se reunir amanhã. E um caso de polícia. 4 carros da Prefeitura de Criciúma tiveram as mangueiras de combustível cortadas na madrugada de hoje. Os veículos estavam no estacionamento do Paço Municipal. A tentativa de furto foi detectada pelos servidores hoje de manhã. Os criminosos não conseguiram levar o combustível porque os carros são novos e tem um sistema que bloqueia o combustível quando há algum sinal de vazamento. O Pedro Garcia traz mais informações para a gente agora de volta no Jornal do Almoço. Boa tarde, Pedro. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou falando aqui ao vivo da praça ao lado do Terminal Central e como a gente pode ver nesse momento aqui, ó, várias pessoas reunidas aqui com a bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil. É que daqui a pouquinho, a partir da 1h30 da tarde, vai acontecer um protesto em apoio à paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação também já tem refletido em praticamente toda a sociedade. A gente recebeu a informação há pouco de que o voo da Azul, que viria de Campinas para o aeroporto de Jaguaruna, está cancelado. Nesse momento, os voos da Latam
continuam confirmados, mas é sempre importante ligar para as empresas, para as companhias aéreas, para saber se realmente esses voos estão ou não mantidos. Falando um pouquinho da questão da educação, aqui no sul do estado, pelo menos 16 escolas da rede estadual de ensino cancelaram as aulas. E é importante também ligar para as escolas para saber se agora à tarde vai ou não ter aula normal. Vários municípios também da rede municipal de ensino cancelaram as aulas. É o caso de Laguna, Tubarão, Braço do Norte e também Araranguá. Quanto ao ensino superior, várias universidades e faculdades também cancelaram as aulas. É o caso da UFSC, SATIC, Unisul e Exucre. E a Unesc cancelou as aulas até o fim da semana. Mário, Laine, a gente continua acompanhando a situação aqui no sul do estado e qualquer novidade, a gente volta a conversar com vocês. Valeu, Pedro. Obrigada, querido. E hoje, como a gente já mostrou, os ônibus aqui na Grande Florianópolis estão circulando em horário de sábado. Pela manhã, muitas filas e quem pegou ônibus hoje viu que eles estão diferentes. O Douglas Márcio está acompanhando, continua no terminal de integração o T100 e nos traz mais informações. E aí, Márcio? Olá, boa tarde para todo mundo mais uma vez. Eu continuo aqui no T100, que é o maior terminal de Florianópolis. E eu estou de volta, gente, para reforçar duas informações. A primeira delas está colada aqui na parede, ó. Informamos que enquanto permanecer a paralisação dos caminhoneiros, os horários de segunda a sexta estarão operando com a tabela de sábado. Ou seja, os ônibus nesse momento estão circulando com horário reduzido. O problema é que a quantidade de gente que quer e precisa chegar ao trabalho, cumprir os compromissos do dia a dia, é a mesma. E eu arrisco dizer que até maior, porque muita gente está sem gasolina e deixou o carro em casa. O Cláudio vai conversar com a gente, ele mora no norte da ilha e saiu cedo de casa. Cláudio, boa tarde, como é que estava o teu ônibus? Bom, pela manhã estava caótico, né? Muito lotado os ônibus. Foi no quarto ônibus que eu consegui pegar, né? Mesmo assim veio a mala. Os primeiros passaram? Passaram lotados, completamente, né? Então a dificuldade era muito grande. Beleza, Cláudio, obrigado, boa sorte, viu, Cláudio? Agora nós temos imagens recuperadas de agora há pouco que mostram o seguinte: para que o combustível fosse liberado para os ônibus aqui da capital, os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, melhor dizendo, tiveram que colar esse adesivo aí, ó, que diz o seguinte: somos todos caminhoneiros. Os ônibus nesse momento na capital estão circulando com essa mensagem no para-brisa: somos todos caminhoneiros. Uma das condições impostas pelos manifestantes para que então fosse liberado aí 25 mil litros, fossem liberados 25 mil litros de combustível, e isso é suficiente para que os ônibus rodem hoje e amanhã. Transporte coletivo garantido, mas reforço com horário reduzido, horário de sábado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Douglas. E não é que somos, hein? É. Vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com mais informações sobre a greve dos caminhoneiros. Muito bem, Jornal do Almoço de volta e vamos ao Planalto Serrano, ou melhor, vamos primeiro conversar com o Rafael Faraco, que já está por aqui para fazer alinhavar tudo que a gente conversou nessas 2 horas e 15 minutos de jornal ao vivo aqui para todo o estado de Santa Catarina. Essa reta final do nosso Jornal do Almoço é a pergunta que todo mundo busca uma resposta. Quando é que termina a greve, hein, Mário, Laine? Quem tem essa resposta? Pois é, Você tem? Não, por enquanto não. Muito pelo contrário, né? É o que todos nós queremos saber, na verdade, né? Mas a gente não tem essa resposta ainda. Por enquanto, continua a paralisação, segue do mesmo jeito, o mesmo cenário, tudo isso que nós mostramos aqui ao longo do Jornal do Almoço, dessa edição estendida, prolongada. Vamos fazer o seguinte: G1 Nacional, g1.com.br, tá aí, ó, o governo pode subir impostos para compensar o diesel mais barato, é a última informação. Você me perguntou, né, Elaine, lembra? A gente falava da tributação e tal, você disse, olha, no popular os impostos. É isso mesmo, o custo das medidas é de 9 bilhões e meio de reais, alguns ajustes para baixar o diesel na bomba em 46 centavos, e aí tem esse custo, cofres públicos. E o governo prevê cortar quase 4 bilhões de reais em gastos. Ali mais embaixo, olha que interessante, nós estamos ao vivo agora, né? No site, no g1.com.br, e há essa transmissão ao vivo do próprio G1,
com os ministros do primeiro escalão, né? Leva um tempinho ali para carregar, mas estão todos reunidos nesse momento, fazendo um balanço agora em rede nacional e falando justamente o que está acontecendo nesse momento de paralisação. Exatamente. Tem Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Governo, né? Como é o caso que a gente está vendo agora, 8º dia de greve e por aí vai. E a gente segue acompanhando, sem dúvida alguma. Bom lembrar o que tem na mesa agora foi o que nós mostramos ao longo do Jornal do Almoço aqui, aquelas 5 medidas anunciadas pelo governo Temer. Redução de 46 centavos no diesel por 60 dias pelo menos, congela essa redução em 60 dias. Reajustes mensais a partir desses 60 dias. Isenção de pedágio do eixo suspenso para os caminhões. Exatamente. Caminhões vazios que circulam pelas estradas federais, estaduais e municipais estariam isentos de pedágio, portanto. Os autônomos teriam direito a 30% dos fretes da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e lá embaixo ainda a tabela mínima de frete, né? Uma nova tabela, então, uma garantia para os caminhoneiros. E aí, para a gente fechar, aquela matemática que nós trouxemos aqui, como é que o governo vai chegar a essa redução dos 46 centavos? 16 centavos pela reoneração de folha para compensar a redução de impostos, né, ou a isenção de impostos sobre o diesel, PIS, CONFINS e CID. E do outro lado, os outros 30 centavos por litro vem do tal dos 9 bilhões e meio de reais que nós falávamos há pouco. Uma fatia da margem do governo que já existe, outra vem de cortes do orçamento ou do aumento dos impostos. Valeu, Faraco. Obrigada por tudo aí, viu? Vamos a Lages? Vamos lá. Então vamos lá. Então não tem Lages. Hoje tem Festa do Pinhão e segue a vida. É isso aí. Mais informações você confere no Redação NSC e a gente chama agora o Jornal Hoje ao vivo para você. Vamos fazer uma boa tarde, dependendo. Tchau. Jornal do Almoço. Oferecimento Ibagi. Aluguel garantido. É aqui. E Queires. Cartão de crédito Queires. É dinheiro na mão. Passou, sacou.